Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No universo Marvel com Omnitrix. Capítulo 161. Ao mesmo tempo em que Dial iniciava suas batalhas na Terra Selvagem, lutando até a morte contra seres poderosos, a missão do próprio Phil Coulson começou. Phil Coulson, líder da equipe SHIELD. Percorrendo o interior da Flórida em um grande caminhão de 18 rodas, o agente Philip Coulson abriu um arquivo sobre uma mesa e olhou em volta. O caminhão foi feito como base móvel para agentes da SHIELD e foi reformado recentemente. A cabine estava conectada ao trailer por uma pequena porta que estava aberta para mostrar Mai dirigindo o caminhão. O trailer em si tinha duas seções. A seção onde eles estavam sentados ficava na frente do trailer. Era uma sala de conferências, centro de informações, com um conjunto de monitores pendurados na parede, uma mesa no centro com projetor de holograma e uma geladeira cheia de salgadinhos. A parte de trás era um laboratório, criado tanto para tecnologia quanto para biologia, bem como uma linha direta com qualquer número de cientistas do BRID em todo o mundo, repleto de trabalhos de Melat e Octavius. Foi muito avançado, resistente e bem feito. Mas não foi o ônibus. Coulson afastou o pensamento para olhar para as três pessoas à sua frente. Sky estava vestindo uma camiseta estampada com o escudo do Capitão América. Coulson notou recentemente que os lutadores mais casuais, de alguma forma relacionados aos Vingadores, tendiam a começar a usar as mercadorias dos outros. Ver Pepper usando o símbolo de Dial era estranhamente fofo, e Sky havia adotado a prática ou era apenas uma nerd natural. Ele estava apostando em uma combinação de ambos. Sky deu um sorriso a Coulson. Então, o que temos a ser? Ela perguntou timidamente. Coulson sorriu. Bem, é como discutimos. A área ao redor de Citrusville tinha uma instalação da SHIELD escondida nos pântanos. Mas quando a Hydra e a SHIELD entraram em guerra, ele pensou em Word. Sky mordeu o lábio. Coulson continuou falando enquanto tensionava os músculos da mão direita. A instalação ficou escura e não ouvimos mais nada desde então. Até que as pessoas começaram a postar vídeos alegando que um monstro do pântano estava vagando por aí. Octavius ergueu a mão para chamar a atenção para si mesmo. E você acredita que esses relatórios têm uma aparência de verdade? Há relatos em todo o mundo de monstros que foram provados serem falsos, afinal, mesmo nesta nova era de maravilhas em que vivemos. Não tenho certeza, disse Coulson cauteloso. Embora Dial e Maria discutissem o que o monstro poderia ser, Coulson não tinha certeza. E se não tivesse certeza, deixaria sua mente aberta para mais possibilidades. Mas o fato é que havia um laboratório da SHIELD lá e queremos descobrir o que aconteceu. Kusama, seu rosto com escamas verdes mudando enquanto ela pensava, falou. No que exatamente eles estavam trabalhando? O que mais? Coulson apontou para a camisa de Sky, especificamente no escudo estampado nele, o soro do super soldado. Afinal, todas as organizações na Terra têm tentado replicar. As pessoas ainda estão fazendo isso? Sky perguntou, parecendo preocupada. Quer dizer, temos muito mais super soldados hoje em dia, certo? Isso foi dito levianamente. Mesmo ignorando Steve Rogers e Bucky Barnes, muitos dos sobreviventes do cemitério, aqueles que foram resgatados da Hydra pelos Vingadores da Reserva, eram atualmente super soldados. Eu diria que há ainda mais pessoas do que nunca tentando fazer isso, disse Coulson, com os sobreviventes do cemitério provando que há pelo menos alguma possibilidade para isso. E isso é uma tolice absoluta. Otávio se inclinou para a frente em sua cadeira. A única razão pela qual eles sobreviveram foi o Omnitrix, um dispositivo alienígena que é insondavelmente avançado. Tomar esse evento como algum tipo de prova seria. Doutor, Coulson o interrompeu com a mão levantada. Eu concordo. Mas esse não é o problema agora. O problema é o laboratório. E os homens e mulheres que aparentemente estão perambulando por ele. Coulson apontou para os monitores ao longo da parede, onde o mapa podia ser visto. Portanto, nosso objetivo é simples. Descobrir o que aconteceu e descobrir o que está acontecendo agora. Passado e presente. Os bons médicos e Mai irão para o pântano para verificar o laboratório, verificar o estado dele, o que sobrou, e quaisquer arquivos que possam ser encontrados nos computadores, especialmente se alguém estiver tentando roubar informações da SHIELD no soro. Sky e eu iremos ao departamento do xerife local para perguntar sobre os militares perambulando por aí, bem como qualquer informações que eles possam ter sobre o laboratório. Eu e você, AC? Sky perguntou com um sorriso. Acho que estamos de volta à ação, hein? Coulson sorriu para ela e depois se virou para olhar para Mai. Quanto tempo até chegarmos lá? O super espião encolheu os ombros. De acordo com o GPS, cerca de 10 minutos. Sinto falta do ônibus. Eu também, Mai. Eu também. Assim que chegaram à cidade, Sky e Coulson desceram na casa do xerife e observaram seus amigos partirem. Sky, carregando uma mochila nos ombros, franziu a testa enquanto observava a caminhonete partir. Ei, Coulson. Tudo isso parece estranho para você? Essa é a nossa especialidade, Coulson a lembrou com um sorriso malicioso. Não, Sky balançou a cabeça. Não a missão. Na verdade, isso é a coisa mais normal sobre isso, nós trabalharmos juntos para rastrear algo estranho. Parece os bons velhos tempos antes da Hydra arruinar tudo. É só ter dois novos supercientistas nos ajudando, sabendo que Simons não está aqui. É estranho. Coulson se virou e caminhou em direção à porta. Sky lançou-lhe um olhar de surpresa antes de segui-lo. Sinto muito, eu disse algo errado? De jeito nenhum, Coulson deu-lhe um sorriso. Mas a mudança faz parte da vida, para usar um velho clichê. Afinal, houve um tempo em que eu não consideraria você um exagero em uma missão por nada, exceto por suas habilidades de hacker. Sky sorriu. Eu sou um exagero? Considerando seu treinamento e aquela mochila? Coulson parou na frente do escritório do xerife para abrir a porta para Sky. Absolutamente. O sorriso que Sky deu a ele era brilhante como o sol. Legal. Sempre quis ser o perigoso. Entraram no escritório, onde um vice-xerife os esperava. Senhor Coulson, senhora Sky?
Somos nós, disse Coulson, olhando o delegado de cima a baixo. Vestido com um uniforme marrom claro típico dos deputados de todo o país, era um jovem alto e magro. Ele era asiático, com cabelo penteado para trás, olhos pretos escuros, e olhava entre Sky e Coulson com um sorriso, dando a Sky o olhar apreciativo de um homem vendo uma linda mulher. E você é? Vice-xerife Daniel Nakamura, disse ele com um sorriso calmo. O xerife está fora agora, então ele me queria aqui para conhecer vocês e responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter. Xerife John Daltrey, correto? Coulson perguntou. Ele voltará em breve? Deveria ser, o delegado Nakamura acenou para uma mesa próxima. Enquanto isso, devo lhe dar toda a ajuda que puder. Coulson ergueu uma sobrancelha e olhou em volta. Ninguém além de Nakamura estava no escritório. Acho que você é nossa única escolha. Nakamura riu. Bem sim. Desculpe, é uma cidade pacata, sabe? Não temos muitos problemas aqui além de adolescentes bêbados e alguns idiotas. Então somos só eu e o xerife. Conseguimos ajuda da delegacia de polícia. Na próxima cidade, mas fora isso estamos bem. Com apenas 2 pessoas realmente? Sky perguntou curiosamente. É tudo que sempre precisamos. Coulson cantarolou para si mesmo. A maneira como Nakamura disse isso fez com que Coulson percebesse. E anotado. Então, como posso ajudar a Shield? Nakamura disse brilhantemente. Ponte, Sky disse imediatamente. Agora nos chamamos Bridge. É só que nossa equipe é a equipe Shield, o que acho que significa que estou falando de semântica agora então. Isso pareceu confundir Nakamura por um momento. Coulson observou isso. Ele se recuperou rapidamente. Ah, certo. Bem, como posso ajudar Bridge? Principalmente para responder perguntas sobre o que aconteceu em 12 de janeiro, disse Coulson. Nakamura franziu a testa, recostando-se na cadeira. Durante a batalha do Triskelion? Sim, eu me lembro disso. Houve relatos de um grande tiroteio no pântano, mas foi na periferia do condado, então não descobrimos até que terminasse. E não podíamos não descobrir o que aconteceu. Realmente. Sky e Coulson trocaram um olhar, o hacker parecendo estranho. E você não ouviu nada desde então? Nakamura encolheu os ombros. Não, era praticamente apenas um pântano. E quando as coisas ficaram calmas nos próximos, quanto tempo se passou? 5 meses. Nós praticamente deixamos tudo em paz. Afinal, não há cadáveres. Coulson simplesmente olhou para ele antes de balançar a cabeça e se levantar. Bem, suponho que por enquanto é tudo. Sky e Nakamura olharam para ele. Nakamura parecia neutro, enquanto Sky parecia surpresa. Nós somos? Sky perguntou. Bem, parece que teremos que descobrir a verdade do zero. A menos que você consiga pensar em mais alguma coisa? Coulson disse incisivamente. Por um momento, Coulson ficou preocupado que Sky não entenderia. Mas ela rapidamente assentiu e levantou-se da cadeira também. Sim, acho que você tem razão. Foi um prazer conhecê-lo, Daniel, ela disse com um sorriso para Nakamura. Ele se levantou também e estendeu a mão para ela, seu foco quase inteiramente em Sky. Esse sim, o mesmo para você, Sky, ele disse alegremente. Então ele rapidamente foi até sua mesa e pegou um cartão, passando para ela. Esse é o número do meu escritório, mas meu número de celular e Facebook estão atrás. Caso você tenha alguma dúvida, sabe? Sky riu, pegando o cartão de visita e balançando a cabeça. Claro, servirei. Obrigado, Daniel. Ele deu a ela um sorriso encantador quando Sky e Coulson se viraram para sair. Então outra pessoa entrou na sala. Ele era um homem grande, não tão musculoso quanto Creel ou Dial, mas próximo, com o peito largo e os braços fortes de um homem que havia feito trabalho físico durante toda a vida. Ele estava vestindo uma roupa semelhante à de Nakamura, apenas com uma jaqueta e chapéu adicionais. Ele tinha um bigode de guiador e uma expressão envelhecida no rosto. Ele parecia exausto ao entrar, o que rapidamente se transformou em surpresa quando viu Coulson e Sky. Ele parecia um cowboy moderno, o tipo de homem que estaria lutando nos velhos faroestes há algumas décadas. Olá pessoal, disse ele com um toque de sotaque, levantando a mão para tirar o chapéu. Como posso ajudá-lo? Coulson deu um passo à frente. Agente Phil Coulson da Bridge, está aí agente Sky, disse ele, estendendo a mão que o homem apertou. Você deve ser o xerife John Daltrey. Sou eu, disse o homem, parecendo muito surpreso ao vê-los enquanto apertava a mão de Coulson, com firmeza como aço. Bridge, a organização de espionagem? Sim, disse Sky, piscando. Você não sabia que estávamos vindo. Não foi uma pergunta. Daltrey franziu a testa, seu rosto áspero cheio de emoção. Não, eu não fiz. Contanto que vocês não sejam malditos repórteres. Tive que lidar com idiotas procurando pelo monstro nos pântanos o dia todo. Monstro? Coulson disse placidamente. Sim, Daltrey balançou a cabeça. Não tenho ideia do que as pessoas têm visto, mas acho que tem a ver com o que quer que tenha acontecido naquele seu laboratório. Coulson e Sky não olharam para Nakamura. É por isso que estamos aqui. O delegado Nakamura nos disse que você estava fora e não tinha muitas informações para nós. Realmente. Daltrey fez uma careta. Droga, Dani, eu sei que lhe disse para manter as coisas sob controle, mas não dos malditos federais. Não quis dizer defesa. Nenhum levado. Já ouvimos coisas piores, acrescentou Sky. Desculpe, senhor, Nakamura parecia estar falando sério. Coulson sorriu. Olha, temos um sobrevivente, Daltrey resmungou, colocando o chapéu de volta na cabeça. Pelo menos, essa é a minha teoria. Nós a encontramos no pântano. Não temos ideia de onde diabos fica a base da Shield no pântano. Está muito bem escondida, mas ela estava vagando pelas proximidades. Passou os últimos meses se recuperando. Você quer respostas? Minha Jane Doe pode tê-las. Jane Doe, hein? Coulson inclinou a cabeça para o lado. Você nem viu nossos distintivos ainda. Ah, certo, John riu, olhando para Daniel. Sim, acho que presumi que você verificou os distintivos, Dani. Esqueci, Nakamura murmurou baixinho. Sem problemas, Coulson passou seu distintivo para John, que o examinou, pegando de Sky e examinando-o por sua vez.
Dani, você realmente precisa melhorar nesse tipo de coisa, filho, disse John preguiçosamente enquanto examinava os distintivos. Coulson olhou para Nakamura. O homem asiático tinha uma expressão irritada no rosto. Tudo bem, está certo. John devolveu os crachás e abriu as portas do escritório. Bem, eu prefiro não ficar de bobeira e conversar quando posso estar trabalhando. Vocês têm carro? Não, nós apreciaríamos a carona. Sky disse com um sorriso um pouco mais largo do que antes, passando por ele enquanto segurava a porta para ela. Não é um problema, senhorita, disse John educadamente, deixando Coulson sair em seguida. Quando o trio saiu do escritório, Coulson sentiu os olhos de Daniel Nakamura sobre eles. Coulson sentou-se na frente do xerife enquanto falava sobre a jovem. Quando a encontramos, ela não tinha identidade, nada além das roupas do corpo, disse John calmamente. Ela é ruiva. Mais importante ainda, ela está em um hospital psiquiátrico há 5 meses. Eu tento ver como ela está, mas ela foi duramente atingida. Eu direi, Sky disse lá de trás, digitando em um laptop. Metade do rosto dela derreteu, droga. Espere, como você sabe disso? John perguntou, olhando para ela. Bem, está nos arquivos dela, Sky disse preguiçosamente, continuando a digitar. Além disso, o hospital psiquiátrico de Citrusville tem alguma segurança leve em seus arquivos. Você invadiu o hospital. Sky olhou para cima, olhando para ele. Só um pouquinho. John lançou um olhar para Coulson. O agente deu-lhe um encolher de ombros impotente. Ela faz muito isso. Ela só está tentando ajudar. Você encontrou algo interessante, Sky? Apenas relatos de que ela não está conversando com nenhum dos terapeutas, disse Sky. Quero dizer, ela está lúcida, e os médicos dizem que a viram conversando com pacientes e com você, Daltrey. Mas ela se cala assim que alguém com formação em medicina aparece. Devo dizer que posso me identificar com isso. Mas não ajuda, resmungou o xerife. Ela fala sobre coisas como sua cor favorita, flores, lugares que ela quer ir. Mas sempre que tentamos conversar sobre o que aconteceu, ela chora. Tarde da noite, quando os médicos fazem a ronda. Ele parecia estar com dor. Bem, ainda vale a pena tentar, disse Coulson enquanto entravam no estacionamento do hospital. Além disso, às vezes durante um interrogatório, o que as pessoas não dizem pode ser tão importante quanto o que admitem. Não vai ser um interrogatório, rosnou o xerife. Olha, ela pode não ser um floco de neve, mas já passou por muita coisa. Eu sei que sim, Coulson olhou para o xerife, notando quão emocionado ele estava. Seremos gentis. Eu prometo. Mas precisamos de respostas sobre o que aconteceu. O xerife estacionou o carro e saiu. Uau, ele realmente se preocupa com ela, disse Coulson a Sky. Sim, ele quer, ela disse suavemente. Esta mulher, vamos nos encontrar. Queremos ter cuidado com ela. Você está tentando me avisar para ser legal? Sky brincou. Acho que você sai muito com Mai. Não estou dizendo para você ser legal, disse Coulson. A boca de Sky se fechou quando ele lhe deu um olhar duro. Estou lhe contando porque havia 2 grupos naquele laboratório. Shield e Hydra. Os olhos de Sky brilham de compreensão. Você tensa. Acho que ainda não acho nada. Coulson abriu a porta. Só estou avisando que essa mulher pode não estar necessariamente do nosso lado. Então traga isso. Ele acenou com a cabeça em direção à mochila dela. Sky assentiu, colocando enquanto seguia sua atitude alegre desaparecendo. Porque a Hydra consegue estragar tudo. Porque eles odeiam a felicidade, Sky. Porque eles odeiam a felicidade. Melinda Mai, a agente caval da equipe Shield. Quando o caminhão parou em frente à base, Mai, Octavius e Melati começaram a trabalhar. Os 2 médicos saíram pelos fundos, vestindo jalecos por cima das roupas normais. Melati escolheu uma regata vermelha e shorts jeans, seus pés com garras cobertos por botas especializadas. Mai percebeu que Melati tendia a usar roupas que mostravam ao mundo muito de sua pele escamosa. Ela saiu da parte de trás do trailer com um largo sorriso no rosto de lagarto, o rabo balançando alegremente enquanto ela colocava a mochila no ombro. Octavius vestia um colete de lã verde sobre uma camisa polo preta, com calça caque que ia até um par de sapatos Oxford marrons. Então, quando ele saiu do trailer e seus pés pousaram no chão, seus sapatos ficaram imediatamente encharcados de lama do pântano. Otto riu para si mesmo, balançando a cabeça. Eu deveria ter esperado isso. Até um gênio tem seus dias ruins, hein? Melati brincou. Nenhum de nós é infalível. Otto encolheu os ombros, olhando em volta. Então ele franziu a testa. Não entendo. Pensei que o laboratório deveria estar aqui? Aqui, era um pedaço aleatório de pântano. A seção em que estavam era particularmente escura, as árvores que se erguiam das águas do pântano protegendo-a da maior parte da luz solar. Otto olhou para o chão por um momento. Deve ser subterrâneo, ele disse suavemente. Mai lançou-lhe um olhar. Aparentemente ele notou que o chão estava muito mais sólido sob a lama do pântano do que deveria ser. Essa era a única razão pela qual o enorme caminhão atrás dele não estava afundando no pântano. Você está certo, Mai foi até uma árvore que era tão grande quanto um carro pequeno. Ela pressionou um pedaço aleatório de casca na referida árvore, que desceu para dentro. A lateral da árvore se partiu com um ruído sibilante, revelando uma sala redonda de metal em seu interior. Um elevador. Caso contrário, qualquer um teria sido capaz de encontrar este lugar. Seriamente? Melati perguntou, seu rosto escamado se contraindo. Um elevador para uma base subterrânea. A Shield não tinha noção de financiamento, não é? Quanto custou tudo isso? Eu não saberia. Mai disse suavemente. Ela não estava realmente ouvindo. Em vez disso, ela estava olhando para o chão. Otto e Melati também olharam. Não era visível a princípio, pois a escuridão ao redor deles o escondia. Mas uma segunda olhada revelou a grande mancha de sangue que encharcava o chão do elevador. Mai entrou no elevador, contornando a mancha vermelha seca, e olhou para Melati e Otto. Houve uma batalha. Este não será o último sinal que veremos. Otto assentiu, seu rosto caindo. Sim, suponho que teremos que estar prontos para algumas cenas bastante horríveis. Não adianta apenas falar sobre eles. Melati avançou severamente, contornando o sangue seco também. Vamos acabar com isso, certo? Mai escondeu sua aprovação ao comportamento profissional da mulher mais jovem. Ela simplesmente apertou o único botão do elevador assim que Otto entrou. Com isso, eles começaram sua jornada para o laboratório. Quando a equipe de Coulson começou a investigação, nas profundezas do pântano, algo começou a se mover. Capítulo 162.
Phil Coulson, líder da equipe SHIELD. Assim que entraram no hospital, John Daltrey os conduziu até a sala para onde deveriam ir, depois de falar com os médicos e o auxiliar responsável. O hospital psiquiátrico como um todo parecia relativamente normal para a experiência de Phil. Grande parte de seu trabalho na SHIELD lidava com pacientes que poderiam ser melhorados, então ele esteve em alguns hospitais como este. Alguns eram o mais próximo possível de uma versão cinematográfica de terror de um manicômio, outros, do tipo de instalações superavançadas que mais pareciam naves espaciais do que hospitais. Este hospital estava bem no meio em termos de qualidade geral. Não é horrível e não é ótimo. Coulson interrompeu seu julgamento interno sobre a decoração do hospital quando pararam em frente a uma porta. O xerife Daltrey abriu a porta para eles. No segundo em que entraram, a pessoa dentro virou-se para encará-los. Coulson olhou para ela. Ela era mais alta que Sky ou Mai, quase tão alta quanto Daltrey. Seu cabelo ruivo estava cortado na altura do pescoço e seus olhos eram de um cinza claro. Mesmo com o vestido cinza deselegante que ela usava, os fatos permaneciam. Ela era bonita, exceto pelo lado esquerdo do rosto. Uma grande parte de seu rosto foi derretida como se ácido tivesse sido derramado sobre ela, derretendo a pele da testa até o queixo, formando uma confusão de danos de aparência horrível. Sky e Coulson deram o seu melhor, mas alguma medida de seu horror deve ter transparecido em seus rostos. A mulher estremeceu, puxando rapidamente o cabelo para cobrir metade do rosto. Ei, Daltrey disse suavemente, sorrindo para ela. É bom ver você andando por aí, querido. A mulher olhou para ele. O sorriso dela era lindo. É bom ver você, John. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são de Bride, o xerife olhou para ele. Deve ter sido por isso que ele sentiu falta da mulher mudar de um sorriso para um olhar de horror que ela tentava esconder. Eles tinham algumas perguntas para você. Sim, Coulson olhou para o xerife. Você se importa se falarmos com ela a sós? Daltrey enrijeceu, estreitando os olhos para dar-lhes um olhar duro. Claro que sim, droga. Ela já passou por bastante. Não vou deixá-la sozinha para ser interrogada por você. John, a mulher interrompeu. Está tudo bem. Só nos dê um minuto, por favor. Ela lançou-lhe um olhar estranho, com os lábios tremendo. John olhou para ela, depois para Sky e Coulson. Não vamos fazer nada com ela, Sky disse suavemente. Mas parte do que ela sabe pode ser confidencial, então temos que conversar a sós. Eu prometo que ela ficará bem. Coulson estremeceu. Eles poderiam muito bem ter que prender essa mulher, então fazer promessas como essa era impulsivo, para dizer o mínimo. Ainda assim, pareceu funcionar. O xerife Daltrey cerrou os punhos e depois os abriu. Sim, tudo bem, ele olhou para a mulher. Mas se acontecer alguma coisa, você me liga, ok? Eu vou, ela sorriu para ele. Poderia ter sido falso, mas Coulson pensou poder ver uma emoção genuína por trás disso. Obrigado, João. O xerife assentiu, dando uma última olhada em Sky, Coulson e na mulher, antes de sair. Eles podiam ouvir seus passos pesados do lado de fora, altos o suficiente para perceberem que ele havia parado a poucos metros da porta. Você sabe, havia um certo número de pessoas listadas entre o pessoal da SHIELD na base, Sky disse calmamente. E nenhuma era uma mulher ruiva. Coulson suspirou. Mas um dos nossos cientistas estava namorando alguém que tinha autorização suficiente para entrar na base. A senhora Bárbara Salis, antiga Bannister. Quando você traiu seu namorado? A mulher ruiva lançou-lhes um olhar triste. Durante 6 meses antes do incidente do Triskelion. Suponho que você queira a história completa? Para começar, disse Coulson. Seria um longo caminho para fazer as pazes? Ela hesitou. Por onde eu começo? Com o seu recrutamento eu acredito, Coulson apontou para uma cadeira, onde ela se sentou com a determinação de uma mulher no corredor da morte. Conte-nos. Como tudo começou? Com Ted, Bárbara balançou a cabeça lentamente, lágrimas enchendo seu olho direito, o esquerdo com cicatrizes ainda coberto pelo cabelo. Não foi culpa dele, mas tudo começou com ele. Coulson e Sky trocaram um olhar. Sky parecia relutante. Coulson não podia culpá-la. Esta mulher, por mais vulnerável que parecesse, poderia ter sido a Hydra. Como Garret, como Word. Alguém que traiu seus amigos e aliados, em prol de uma organização fascista que ia contra tudo que defendia. Depois de um momento de silêncio, Sky pareceu se preparar, dando um passo à frente e pegando uma cadeira para si. Ela sentou-se na frente da mulher, colocou a mochila no chão ao lado dela e se inclinou para a frente. Apenas nos diga o que você puder. Por favor. Bárbara olhou para Sky. Seu cabelo estava caído para trás, revelando todo o seu rosto, as cicatrizes no lado esquerdo brilhando à luz do sol, uma combinação de massas brancas e vermelhas de pele danificada. Sky olhou-a nos olhos, sem vacilar. Coulson teve que adivinhar que a capacidade de Sky de não se intimidar depois de uma olhada inicial se devia à sua experiência com coisas de aparência muito mais estranha. Ser amigo de Dial, que tinha alienígenas que iam desde monstros frankenstein mortos-vivos, homens insetos gigantes e múmias ou cães gigantes sem olhos provavelmente ajudou. Mas sua compaixão também tinha que ajudar. Seja qual for o caso, Coulson recostou-se e ouviu Bárbara parar um momento para pensar. Quando Ted e eu ficamos juntos, ele era doce. Ele se importava comigo, com as pessoas. Ele era gentil e atencioso. Ele era incrível. E então isso começou a mudar, Sky disse suavemente. Sim, Bárbara balançou a cabeça. Ted começou a ficar obcecado. Ele ficava acordado até tarde, trabalhando em seu soro. Eu não me preocupei muito com isso, mas então ele começou a ficar distante. E eu não me importei muito com isso no começo. Eu comecei a passear pela cidade, descobrindo minhas próprias maneiras de relaxar, de me sentir útil. E Ted estava sempre lá, mesmo que ele começasse a me ignorar em favor de sua pesquisa. Meu pai era assim às vezes. E então ele ficou cada vez pior. Ele ficou no laboratório a noite toda, encontrando motivos para me evitar. Ele estava tão focado em seu trabalho. Você sabe, sua esposa, antes de começarmos a namorar. Ela tentou. Me avise sobre isso. Ellen Brandt? Coulson perguntou. Quando Bárbara sentiu, ele inclinou a cabeça para o lado. Ela era membro do EN. Eu me lembro, disse Bárbara suavemente. Eu só queria ele de volta. Queria que ele parasse de me ignorar. E então, um homem veio até mim. Da Hydra? Sky perguntou.
Bárbara balançou a cabeça. Mirar? Coulson perguntou. Afinal, segundo Dial, Ellen Brandt havia traído Ted em nome da EN. Talvez o mesmo estivesse acontecendo aqui? Não, ele estava. Bárbara suspirou. Ele era das indústrias Hammer. Aquele aspirante a Stark pirata? Sky perguntou, piscando. Bárbara estremeceu. Sim. Coulson conteve uma risada áspera. Martelo. Graças a Deus ele não deixou seus preconceitos assumirem o controle. Ele prometeu dinheiro, disse Bárbara suavemente. Ele disse que se alguma outra empresa vencesse a SHIELD até o soro do supersoldado, Ted não precisaria mais trabalhar nisso. Ele poderia tirar uma folga. Volte para mim. Eu teria dinheiro para deixar estarmos vivos. Não entendo por que escutei. Em algum momento foi como se fosse ideia minha, ela disse suavemente, parecendo perdida e confusa. A mesma razão pela qual ele foi até você, Coulson disse suavemente. Ele avançou e se agachou ao lado de Bárbara. Homens assim são treinados para atacar as pessoas. Para usar dicas psicológicas para encontrar coisas que farão você se inclinar para a linha de pensamento deles. Eles conduzem você para o fluxo deles, convencendo você, fazendo você se convencer. Ele viu que você se sentiu negligenciado. E ele pegou você antes que você pudesse estender a mão para qualquer outra pessoa. Fez com que você não fosse capaz de pensar em nenhuma opção exceto ele mesmo. É insidioso. É como os espiões criaram espiões durante séculos. Coulson olhou para ele. Em Sky, a SHIELD dominou a técnica. Fiz o meu melhor para evitar fazê-lo. Mas é pior do que o controle da mente em alguns aspectos. Porque faz você se sentir responsável por isso. E você acaba se chantageando. Eu fiz isso, então não tenho escolha a não ser continuar. Ponto. Ela não disse nada. Coulson não esperava que ela fizesse isso. Bárbara deve ter ficado sozinha durante semanas, pensando e repensando todas as suas decisões. Tentando pensar em como ela falhou, como poderia ter feito melhor. Coulson fez a mesma coisa após o incidente Triskelion. Relembrando seus encontros com Urd, com Garret, com outros aliados que se revelaram inimigos. Pensando nos amigos com quem ele falhou. As pessoas que ele deveria ter parado. Afinal, todos se arrependeram. Bárbara finalmente falou. Eu deveria coletar as senhas usadas por Ted. Enviar o máximo de dados possível sobre o que o laboratório tinha sobre o soro. Fiz isso durante semanas, sendo pago pelo que roubei. Devo ter algum dinheiro em uma conta nas Ilhas Cayman. Na verdade, Bárbara balançou a cabeça com um sorriso sardônico. Posso ter centenas de milhares de dólares esperando por mim. E não me importa, o seu lábio tremeu. Um dia, eu estava visitando Ted. Ele me ignorou novamente. Coletei alguns dados sobre o soro, algo sobre Abraham Erskine criando uma dieta e uma rotina de exercícios que levaria a efeitos semelhantes aos do soro se feito ao longo de uma vida inteira de rotina rigorosa. A maneira como ela disse isso, como se estivesse lendo um dicionário. Quantas vezes ela repassou os acontecimentos em sua cabeça? Então, de manhã cedo, o Capitão América apareceu nas telas, disse Bárbara suavemente. E o aplicativo Hércules foi ativado. Metade dos guardas e alguns dos cientistas eram Hydra. E então o tiroteio começou. Melinda Mai, a agente caval da equipe SHIELD. Quando os elevadores abriram, a primeira coisa que Melinda notou foi o cheiro. O cheiro horrível de decomposição já havia enchido o interior do elevador, mas o laboratório em si era muito pior. Oh meu Deus! Melati recuou. Capítulo 163. Melinda Mai, a agente caval da equipe SHIELD. Quando os elevadores abriram, a primeira coisa que Melinda notou foi o cheiro. O cheiro horrível de decomposição já havia enchido o interior do elevador, mas o laboratório em si era muito pior. Oh meu Deus! Melati recuou apertando o nariz. Esse cheiro, esse gosto. Ela engasgou rapidamente pegando sua bolsa e tirando uma máscara de gás, colocando-a apressadamente. É realmente tão forte? Otto perguntou, não tendo quase o mesmo nível de reação. É para mim, disse Melati, tossindo ao terminar de colocar a máscara. Meus sentidos são mais fortes que os seus. Enquanto isso, Mai entrou no laboratório. Ela olhou ao redor para a área. Não tenho certeza do que eu esperava. Mas isso é. Ela fez uma pausa. Diferente. O laboratório já foi um lugar branco e imaculado. Mas agora era como entrar num templo em ruínas na selva. As janelas de vidro que cercavam cada seção separada do laboratório foram quebradas. O concreto foi rasgado por trepadeiras tão grossas quanto os braços de Mai. O mofo estava crescendo no chão, nas paredes e no teto. Havia buracos de bala por toda parte, equipamentos destruídos. Partes do local foram destruídas por explosões e sujeira estava espalhada por toda a instalação. Era como se o pântano e o laboratório tivessem se fundido, enquanto uma batalha acontecia. Moscas e outros insetos zumbiam pela área. Os mortos jaziam no chão. Reduzidos a esqueletos, eles pontilhavam a área ao seu redor. Muitos tinham vinhas enroladas neles. Um deles tinha uma pequena árvore crescendo através dele, separando os ossos para que ficassem pendurados nos galhos como macabras decorações de Natal. As moscas zumbiam em volta dos corpos, movendo-se para cercar Mai. Otto deu um passo à frente, agitando as mãos em uma tentativa inútil de afastar as moscas que se aproximavam dele enquanto seu rosto pingava suor. Meu Deus! Deve haver pelo menos 13 corpos aqui? Parece que... Mai foi interrompida quando Otto se virou, seguido pelo som de seu engasgo e, em seguida, pelo respingo de líquido saindo de sua boca. Isso não ajuda o cheiro, Melati murmurou para si mesma. HRRRK. Otto disse em resposta. Ele ficou curvado assim, agarrando-se à parede com uma das mãos. Depois de um momento ele se abaixou ainda suando, e tirou um pacote de lenços umedecidos do bolso, rasgando-o com dedos trêmulos e enxugando os lábios. Sinto muito, Otto gaguejou, afastando-se da pilha de líquido e sólido marrom esverdeado que ele havia feito. Eu nunca vi tanta morte. Mai não respondeu. Não há razão para insistir nele em busca de uma resposta humana natural. Não é tão ruim assim, Melati resmungou, dando um passo à frente para colocar a mochila em uma parte relativamente limpa do chão. Sim, Otto respirou fundo, pegando um pequeno saquinho e jogando seu lenço umedecido nele. Mas há algo estranho, eu acho.
Essa quantidade de vida vegetal, em um laboratório que deveria ser estéril. Corpos D decaíram até esse ponto, ele respirou fundo novamente, com a mão ainda tremendo. Melati, você é o especialista em biologia. Esses corpos deveriam estar nessas condições? Melati caminhou até um dos corpos, inclinando-se para olhar para ele. Não. Se este laboratório fosse estéril, não deveria haver bactérias suficientes para causar isso. E o ar é muito úmido. É como se algo tivesse empurrado o pântano para dentro do laboratório. Ela olhou em volta. Quero dizer, não há explicação para o que pode ter acontecido, mas nenhum laboratório que se preze teria uma instalação tão suja que acabaria assim. Mesmo os laboratórios mais destruídos não acabam com níveis de vegetação como este, não em meros meses. Mai olhou em volta para o laboratório. Ela passou os olhos pelos buracos de bala, franzindo a testa. Dr. Octavius, você pode tentar obter as imagens das câmeras do laboratório? Sim, Otto cerrou o punho. O homem corpulento se recompôs e avançou um pouco trêmulo, dando aos corpos um pouco de espaço enquanto caminhava. Vou ver o que sobrou. Otto caminhou para trás, Mai de olho nele. Ao pegar um laptop e colocá-lo em uma das mesas mais intactas, Melati tocou uma das plantas com a mão. Suas garras quase correram pelas vinhas, chegando até uma flor. Depois de um momento, ela enfiou a mão em uma bolsa e calçou um par de luvas especializadas. Estranho, esta planta cresce em pântanos, mas não nos Everglades da Flórida, murmurou Melati. Ela pegou uma faca e cortou um pedaço da planta, colocando-o em um saquinho. E esse crescimento? É como se algo aqui fizesse as plantas crescerem anos mais rápido em apenas alguns meses. Vi alguns fertilizantes experimentais que provocam um crescimento como este. Semelhante ao fogo-fato? Mai perguntou, traçando preguiçosamente os olhos pelas marcas da batalha, observando as posições dos cadáveres. Algo sobre eles. Nem perto disso, disse Melati com um sorriso para Mai antes de voltar a estudar as flores. Eu ainda quero estudar essa forma, mas esse tipo de crescimento está longe de ser tão insano. É mais como se um solo de altíssima qualidade, o tipo de coisa que só vi em laboratórios, estivesse espalhado por todo lugar. Isso pode até ser melhor do que isso. Melati parou, pegando uma parte da lama e detritos espalhados pelo chão em seções aleatórias para colocar em mais saquinhos. Esses computadores estão destruídos, disse Otto, parecendo frustrado. Terei que levar os discos rígidos para o caminhão se quisermos recuperar alguma coisa. Você não pode simplesmente hackeá-los aqui? Melati perguntou. Otto zombou. Eu não estou hackeando eles. Sky é a hacker. Estou simplesmente tentando recuperar os dados. Além disso, já tenho as senhas da SHIELD para esses dados. Ele pegou diversas ferramentas e trabalhou nos computadores por um tempo, finalmente retirando 2 grandes blocos. Colocando-os em um container, ele caminhou em direção ao elevador em ritmo acelerado. Faça isso o mais rápido possível, disse Mai quando Otto passou. Ele parou e piscou, olhando para ela. Eu irei, mas sinto alguma urgência em seu tom que não existia antes. O que é? Otto perguntou. Mai não mediu palavras. Tenho marcado as posições dos corpos, a direção dos buracos de bala. Pode ter havido uma terceira força em jogo nesta luta. Alguém que fez a SHIELD e a Hydra pararem de lutar entre si e começarem a lutar contra eles. Isso é muito sinistro, decidiu Otto. É apenas uma teoria, e é por isso que precisamos das imagens agora, disse Mai. Vou recuperá-lo imediatamente. Otto correu para o elevador, as portas se fechando atrás dele. Nos momentos seguintes, as coisas ficaram quietas, então as comunicações de Melati e Mai ficaram online. Ok, estou aqui. Os discos rígidos levarão um momento para inicializar, disse Otto em seus ouvidos. Bom, disse Mai. Coulson, você me leu? Ficou quieto por um momento antes de Coulson falar. Sim. Apenas ouvindo um sobrevivente, Melati e Mai compartilharam um olhar de surpresa. Ela está contando a história dela. O que você tem? Possível filmagem do incidente, respondeu Mai. Perfeito. Podemos verificar a história dela, disse Coulson. Você acha que ela pode estar mentindo? Mai perguntou. Digamos apenas que ela pode não ser totalmente confiável, para ser gentil, disse Coulson sarcasticamente. Eu tenho uma coisa, disse Otto, sua voz soando triunfante. Depois de um momento, ele começou a narrar a filmagem, Coulson marcando onde a história do sobrevivente se conectava. 12 de janeiro de 2014, dia da Batalha do Triskelion. Bárbara Bannister. No laboratório sob o pântano de Citrusville, Bárbara olhou para o rosto de Steve Rogers na tela enquanto ele falava, com os olhos arregalados de horror. A princípio, quando o Capitão América disse que a SHIELD havia sido infiltrada, ela teve a ideia maluca de que ele estava falando sobre ela. Sobre o acordo dela com Hammer. Então ele começou a falar sobre a Hydra. Aquele velho grupo nazista? Essa Hydra? Parecia inacreditável. Ela olhou para Ted, que estava olhando para as telas em estado de choque. Os cientistas e guardas ao redor do laboratório se entreolharam, com suspeita nos olhos. Bárbara falou enquanto o Capitão América dizia algo sobre um aplicativo. Ted, ele está. De repente, o telefone de Ted vibrou, o som de alguma forma devastadoramente alto. Ele olhou para ele. Seu telefone estava brilhando em verde brilhante. Outros telefones começaram a brilhar também pela sala. Por um momento, enquanto luz verde após luz verde brilhava, Bárbara sentiu alívio. Até que o vermelho brilhou. Um som alto veio do nada. Bárbara não tinha ideia do que havia acontecido a princípio. Então outro som alto aconteceu, um líquido vermelho espirrando. Parte disso caiu em Ted, que gritou de terror. Bárbara ficou atrás de uma mesa. Seu cérebro finalmente se recuperou para que ela percebesse que os sons que ecoavam ao redor deles eram tiros. Ela gritou, incapaz de evitar quando os sons de vidro quebrando encheram o ar também. Alguém caiu na frente dela. Uma mulher sangrando na garganta onde foi baleada. Jenny, uma senhora doce que sempre trazia biscoitos. Seu telefone brilhava em vermelho. A agente da Hydra estendeu a mão para Bárbara, com medo e dor em seus olhos enquanto ela olhava boquiaberta para ela. Sua boca soltou um pequeno suspiro de barulho, sangue escorrendo dela e derramando-se no chão. Ó Deus, Bárbara sussurrou desesperadamente. Ah, vá.
A mesa ao lado dela explodiu, fazendo-a voar de volta. Bárbara gritou novamente ao cair no chão, com os ouvidos zumbindo e a visão negra. Por um momento, ela não conseguiu compreender nada. Quando sua visão voltou, estava nublado. Alguém se abaixou em sua direção, uma mão agarrando seu ombro. Ela gritou quando a mão a puxou para cima e a arrastou para longe. Bárbara, acalme-se. O homem que a puxava gritou em seu ouvido. Sou eu, Ted. Ted foi quem a puxou. Bárbara agarrou-se a ele. Ted sempre foi forte para ser um cientista, mas hoje ele a levantou nos braços com uma facilidade incrível, saindo correndo da sala o mais rápido que pôde. Mais balas ecoaram ao redor deles até que ele a puxou para uma sala nos fundos. Ela percebeu que ele estava sangrando. Ele também carregava uma espécie de pasta prateada debaixo do outro braço. Eles cambalearam pelo corredor, correndo em direção a uma porta nos fundos. Onde estamos indo? Bárbara cuspiu de dor. Ela sentiu sangue escorrendo pelas pernas. Ela não sabia se era dela ou da pobre Jenny. Na parte de trás, Ted tossiu fumaça no ar enquanto a puxava. Precisamos escapar pelo pântano. Vá. Ele parou em uma porta nos fundos da instalação, batendo apressadamente a mão no painel lateral. Por um momento de parar o coração, as portas permaneceram fechadas, as balas voando ao redor. Alguém gritou atrás de Bárbara. Ela olhou para trás, para os corpos daqueles que ela conhecia morrendo ou matando. As portas se abriram. 18 de maio de 2014. Melinda Maio. As portas se abriram. Mai entrou por eles, seguindo o caminho que Bárbara e Ted haviam tomado. Que lugar é esse, doutor? Ela perguntou a Otávio. Bem, de acordo com os arquivos do projeto Gladiador, esse era o nome deste projeto. A líder do projeto, doutora Vilma Calvin, descobriu que os Everglades da Flórida tinham várias condições para materiais que poderiam ser usados para replicar o soro. Aquela sala dos fundos é uma espécie de jardim, disse Otto pelas comunicações. Eu direi, disse Mai, olhando com os olhos arregalados para a visão diante dela. A sala era quadrada com vitrines de vidro por toda parte, computadores apoiados nas paredes. No centro da sala havia uma poça de água do pântano, aparentemente ligada ao pântano lá fora, exceto que cada centímetro da sala estava coberto de plantas, ainda mais densamente do que nas outras salas, e quase todas as plantas cresciam na direção do lago. Parecia que um jardim celestial havia sido cultivado no centro do laboratório, flores espalhadas pelas plantas, algumas pétalas caindo na piscina. Melati engasgou ao entrar depois de Maio. Deus, isso é só. Então ela parou de falar quando viu os corpos. 5 espalhados pelo chão, mais 3 caídos contra a parede, todos com plantas crescendo sobre eles. O que aconteceu aqui? Melati disse, olhando em volta. Estou filmando o interior dessa sessão, disse Otto. Tem um momento em que a senhora Bannister e o Dr. Salis entraram. 12 de janeiro de 2014, dia da Batalha do Triskelion. Bárbara olhou para o laboratório ao seu redor até que Ted finalmente a puxou. Que lugar é esse? O jardim. Ted engasgou, puxando-a em direção à piscina. A água se abre para o pântano, apenas alguns metros dele a puxou. Só alguns metros, Bárbara. Podemos. O sangue espirrou no rosto de Bárbara quando um tiro encheu o ar. Ted ofegou. De repente, ele não a estava carregando. Em vez disso, o peso do homem caiu sobre ela. Ela tropeçou e caiu de joelhos. Ted olhou para ela. Seu Ted, tão grande e forte, caiu. Seu peito estava vermelho. Isso foi estranho, a camisa dele era branca. Ele parecia tão confuso. Não é fofo e confuso, como se estivesse perdido. Então ela percebeu o que estava acontecendo. Ted caiu na piscina, espirrando água enquanto a pasta em suas mãos se abria. Bárbara ouviu um grito. Sua garganta estava em carne viva e rasgada quando o grito ficava cada vez mais alto. Ela estendeu a mão e agarrou Ted, puxando seu jaleco. Mas ele estava afundando na água. Ted, Bárbara tentou aproximá-lo. Ele estendeu a mão para ela. Ted, por favor, alguém a agarrou por trás. Não. Alguém deu um soco no rosto dela, fazendo-a voar de volta. Ela mal teve um vislumbre de Ted finalmente afundando na água. Produtos químicos azul claros encharcaram a água ao seu redor, os líquidos vindos da pasta que ele carregava. A água do pântano rodou sobre seus lábios enquanto ele engasgava. Os produtos químicos e a água do pântano encheram sua boca. Ele parecia tão assustado, enquanto o sangue escorria de seu peito. Então ele afundou nas profundezas. Não, Bárbara choramingou. Alguém deu um soco nela novamente. Droga, um dos homens disse. Ela olhou em volta com os olhos turvos, a dor em seu rosto quase a cegando. 3 homens, todos usando equipamentos pesados, olhavam para a água. Um se virou para agarrá-la, puxando-a para cima. Perdemos as amostras. Só precisamos tomar a base, rosnou um dos outros homens. Pegamos os arquivos, Dr. Calvin, estamos prontos. Então e ela? O homem que a agarrou esmagou-a na nuca com o punho. Primeiro, pare de ser um idiota, cara, disse outro dos homens enquanto Bárbara caía no chão. Em segundo lugar, não precisamos dela. Mate-a e acabe com isso. Tudo bem, disse cara. Bárbara foi detida, com uma pistola encostada na testa. Arruinar meu. Abaixo. 5 homens entraram correndo na sala, apontando armas para os homens. Abaixo, droga. Para trás. Car maltratou Bárbara, mantendo a arma perto dela. Afaste-se ou ela morre. Droga, Car, eu sempre soube que você era um idiota, um dos homens gritou. Os homens continuaram gritando uns com os outros. Bárbara sentiu seu braço ser puxado para trás até parecer que estava quebrando. Ela gritou. A água da piscina explodiu para cima. Todos se viraram. As armas foram levantadas. Eles congelaram de medo com o que viram lá. Levantando-se da piscina, o ser interior gritou. Bárbara olhou horrorizada. A criatura estava se debatendo enquanto gritava, os dedos agarrando o ar. O líquido derramou. Seu corpo parecia deteriorado, como se alguém tivesse pegado um homem e derramado ácido sobre ele.
Costelas pingavam água do pântano em uma cavidade onde deveria estar o estômago. Músculos brancos e grossos, dilacerados, derretidos com um som enjoativo de sucção. O cheiro de plantas apodrecendo, tão familiar, parecia encher a sala com uma presença física. Parecia que um homem morto estava saindo do pântano. A matéria dos pesadelos. Tia Bárbara começou a dizer. Abrir fogo. Esquecendo a luta, todos os soldados na sala começaram a atirar. As balas voaram para a criatura. Eles arrancaram pedaços de suas costelas, rasgaram sua cabeça e dentes, lançando pedaços de cérebro, músculos e ossos para o ar. A criatura parou de gritar. Parou de se debater. A boca que antes havia desaparecido lentamente, a água do pântano fluindo através dela, cobrindo a coisa com lama. Todo seu corpo foi dilacerado. E ainda assim permaneceu. E diante de todos os olhos deles, quando as balas finalmente pararam e todos começaram a recarregar, ele começou a se mover. Pelo menos foi o que pareceu à primeira vista. Como se estivesse de pé ou curvado. Até Bárbara perceber que vinhas subiam da água do pântano. Ossos se dissolveram e foram substituídos por grossos cordões verdes de matéria vegetal. Os músculos estalaram, rasgaram-se, despojaram-se, à medida que a palha e a lama subiam para substituí-los. Ela cresceu e cresceu até que a criatura ficou em plena altura. Alguém gritou de medo. Os olhos das criaturas se abriram. Orbes escarlates queimavam em um rosto verde fomegando sob a luz. Não fez barulho. Apenas olhei. Depois avançou com velocidade enganosa, agarrando um dos homens pelo rosto. O homem lutou por tempo suficiente para disparar sua arma. Então ele começou a gritar. Vapor subia dos dedos verdes. A carne borbulhou e derreteu. O homem gritou, balbuciando sem sentido. Ele agarrou a criatura, puxando e rasgando o monstro vegetal, pedaços de palha e vinha se despedaçando. Seus dedos derreteram ao contato com a criatura, mas ele não conseguia parar de tocá-la, tentando escapar. Não importava. Ele continuou a queimar sob o toque das criaturas. Ele morreu gritando. E ao fazê-lo, a criatura virou-se para a próxima pessoa. A mulher que ele agarrou puxou desesperadamente uma faca e tentou cortá-la no ponto em que ela agarrou seu braço. Não se importou. Essa coisa, esse monstro, apenas a levantou e a ferveu com seu ácido. Os soldados tentaram combatê-lo. Não importava. Arrancou a cabeça de um homem dos ombros, ferveu o rosto de outro e até o dia em que morreu. Bárbara sabia que se lembraria do pesadelo dos gritos de um homem gorgolejando enquanto sua garganta se transformava em mingau. 7 pessoas, mortas em instantes. Cara se afastou de Bárbara. Seu aperto deslizou dela. A criatura caminhou em direção a eles. Car começou a atirar nele. A criatura agarrou Car e ergueu-o para o céu. Então recuou, antes de bater o homem contra a parede. A parede era forte. O homem, por outro lado, quebrou com um som que era uma combinação de um estalo e um ruído úmido que ela nunca conseguia tirar da cabeça. Car engasgou. No momento em que sua boca se abriu, a criatura pressionou a outra mão nela. Os olhos de Car se arregalaram. Gritos abafados começaram, apenas para serem substituídos pelo som de assobios. A garganta de Car começou a derreter por dentro quando Bárbara percebeu que ácido havia sido derramado em sua boca. Suas pernas se contraíram, mijo e carne derretida escorrendo por elas. Lentamente, ele morreu. Então a criatura se virou para ela. Soltou Car, deixando cair, e então caminhou em direção a ela. Bárbara tentou rastejar para trás, mas logo a alcançou. Colocou a mão em seu rosto. A dor que se seguiu. Parecia que ela estava queimando e congelando ao mesmo tempo. Ela chorou de horror, tentando se afastar. A criatura olhou em seus olhos. E de repente ela parou. Ela nunca seria capaz de explicar isso. Mas ela não estava mais com medo. Porque um pensamento a encheu então. Uma vez que ela morreu, ela estaria com Ted. Os olhos da criatura brilhavam escarlates. As pálpebras verdes caíram lentamente. Até que esteja de olhos fechados. E a dor parou. Bárbara engasgou quando o alívio inundou sua mente de repente. A criatura se inclinou em sua direção, pressionando a cabeça na dela. A sensação de dor desaparecendo a fez chorar. Então, de repente, ela estava na água. Bárbara nadou na sujeira por um período de tempo desconhecido. Então, com uma rapidez que a chocou, ela estava no ar novamente. No pântano acima do laboratório. Ela respirou o ar do pântano por um longo tempo, olhando para o céu. Capítulo 164. 18 de maio de 2014. Phil Coulson, líder da equipe SHIELD. Sky segurou as mãos de Bárbara. A ruiva estava tremendo, os nós dos dedos quase dolorosamente apertados nas mãos de Sky. Eu estive no pântano por, não sei, algumas horas? Bárbara balançou a cabeça. John me encontrou, estou aqui desde então. Como você acabou no pântano em primeiro lugar? Sky perguntou a ela. Você disse que estava com dor, depois alívio. Então você estava apenas na água? Bárbara assentiu calmamente. Octavius falou pelas comunicações. A criatura a colocou na água. Dizer isso de novo? Coulson disse, afastando-se de Bárbara e Sky. A criatura, esse ser estranho, semelhante em composição ao fogo-fato, realmente espero que possamos encontrar algumas amostras genéticas para comparar os dois. Doutor, por favor, disse Coulson. Concentre-se. O que a criatura fez? Desculpas. A criatura, em vez de terminar o trabalho e matar a senhora Bannister, Otto parecia horrorizado, parando para respirar e estremecendo. Coulson conteve um pouco de frustração com isso. Otávio provavelmente ficou abalado com a filmagem que viu. Afinal, ver homens e mulheres fervidos vivos por uma criatura feita de plantas provavelmente foi horrível. Ele a levantou e empurrou-a para dentro da água, com uma quantidade surpreendente de gentileza. E então ele saiu da sala e Otto engoliu em seco. Bem, os agentes da SHIELD e da Hydra passaram de lutar entre si para tentar matar a criatura, mas era simplesmente imparável. A maneira como a criatura se regenerou dos ataques, matou os homens. Quando terminou, ela nadou para dentro do poço como bem. Ele entrou na água? Mai perguntou pelas comunicações. Sim, depois que ele matou. Mai o interrompeu. A água que Melati e eu estamos diante? Merda, Melati disse. Saia daí agora. Coulson gritou virando-se para Sky. Se aquela criatura conhece a saída, ela conhece a entrada. Precisamos ir e apoiá-los, Sky disse rapidamente. Ela soltou Bárbara e pegou sua mochila.
Sinto muito, temos que. Eu entendo, disse Bárbara rapidamente. Ir. Sky e Coulson olharam para a ruiva por um momento. Não há tempo, disse Coulson finalmente. Senhora Bannister, nos veremos o mais breve possível. Coulson saiu correndo pela porta. Sky o seguiu logo em seguida. Coulson caminhou pelos corredores enquanto as portas se fechavam e Bárbara atrás deles. A jovem ficou sentada em sua cadeira. Sozinho. No corredor, John Daltrey conversava com um médico. Ele se virou para olhar para eles, apenas para congelar ao ver o rosto de Coulson. O que aconteceu? Nós sabemos o que aconteceu, disse Coulson com firmeza. Mas minha equipe está em perigo. Para seu crédito, Daltrey não hesitou. Ele assentiu e se virou para sair, apenas para Coulson impedi-lo com suas palavras ao médico. Preciso que você garanta que a senhora Bannister não escape. O xerife Daltrey se virou para encarar Coulson. Ela é um risco à segurança por vários motivos. Mantenha-a trancada às 7 chaves até conseguirmos que os agentes da Bride falem com ela. Coulson. Sky disse, chocada. Não precisamos fazer isso, ela. Ela é uma espiã, disse Coulson com firmeza. O fato de ela ter cooperado vai ajudar, especialmente se ela continuar assim, mas ela estava negociando segredos do governo. O protocolo é claro. O xerife Daltrey fez uma careta, apertando os punhos. Se você acha, não temos tempo. Coulson disse. Sky e o médico pularam, enquanto Daltrey olhava furioso. Eu quero ser legal sobre isso, eu quero. Mas agora 3 dos meus podem estar nas proximidades de um assassino. Quero chegar até eles para que tenham reforços. Então, sinto muito por ser breve, mas nós precisamos fazer isso. Ok, Daltrey o interrompeu. Tudo bem, já mandei Nakamura vir aqui para protegê-la. Mas vou com você. Ninguém conhece esses pântanos melhor do que eu. Coulson sorriu. Você meio que precisa. Você é nossa carona. Enquanto saíam, Octavius começou a falar novamente. Agente Coulson. Recuperei os dados depois que a criatura escapou. Há dias em que nada acontece. Então, semanas depois, o agente Mai percebeu que todos os equipamentos e armas do soldado estavam faltando. E agora sabemos por quê. Eles foram roubados. Um grupo de homens vestidos com roupas pretas invadiu as instalações, despojou os cadáveres e o arsenal de seus equipamentos e escapou. Coulson e Sky trocaram um olhar sombrio. Alguém roubou armas e armaduras da SHIELD. Armas que em janeiro eram as mais avançadas do mundo. Xerife, talvez precisemos estar mais preparados do que eu pensava, disse Coulson sombriamente. Enquanto isso, Sky abriu sua mochila. Otto Otávio. Octavius assistiu à filmagem à sua frente com um olhar atento. Na tela, dezenas de homens perambulavam, roubando coisas das instalações. Ele não tinha certeza do que pensar sobre isso. Mai e Melati também estavam prestes a sair das instalações, mas essa filmagem antiga era muito mais interessante do que ele acreditava. Ele olhou de tela em tela, cantarolando. Estranho. Mesmo que houvesse homens roubando dentro da instalação, parecia que havia mais fora do local vagando em direção a um trailer de algum tipo de coisa. Otávio estava entre os homens mais inteligentes da Terra. Então levou apenas um segundo para seu cérebro compreender o que estava acontecendo. Que a filmagem dos homens caminhando em direção ao trailer estava acontecendo e sendo transmitida pelas câmeras do caminhão. Então ele estava arrancando o microfone da mesa. Mai, há homens armados. Um som alto e estrondoso veio de fora. Otávio gritou, virando-se para olhar as portas. Poderia. Seguiram-se mais ruídos estrondosos. Eles estão atirando nas portas. Melinda Maio. Mai ouviu o aviso de Octavius pouco antes de as portas do elevador se abrirem. Seus olhos se arregalaram quando 3 homens apontaram armas para ela. Num piscar de olhos, antes de começarem a filmar, ela repassou suas opções. O elevador era pequeno demais para se esconder. A área entre eles e os homens armados não passava de terreno aberto. Os homens ainda levantavam as armas em sua direção. Melati ainda não tinha percebido. Ela estava estudando suas amostras. Não há como correr. Então Mai atacou. Em uma estocada enorme, ela saltou para frente. Alguém disparou uma espingarda, mas ela se moveu para ficar fora da linha de fogo. Melati não. Quando o som de uma bala atingindo a carne veio de trás dela, Mai se forçou a não recuar. Mais tarde. Preocupe-se mais tarde. Lutar agora. Ela parou na frente do homem da direita, que estava mais atrás, então pegou a arma dele e empurrou-a para cima. A coronha da arma bateu em seu rosto. Ela puxou-a para trás enquanto ele cambaleava, girando a arma e puxando o cara para frente como um escudo humano. Em vez disso, um de seus aliados atirou nela e em seu amigo. Munições de fuzil de assalto destruíram armaduras fornecidas pela SHIELD, mas Mai já estava se escondendo atrás de uma árvore, com sua arma roubada na mão, enquanto o cara que ela usava como escudo caía no chão do pântano. Caramba! Mate a cadela. As balas atingiram a árvore atrás da qual ela se escondia, mastigando a casca que voava ao redor de sua cabeça. Amadores. Mai ouviu atentamente. Várias armas diferentes estavam disparando. Então havia mais homens do que os 3 originais que ela tinha visto. Baseado em como a casca estava passando por ela, ela saiu do esconderijo, mirando em 3 homens. Com rajadas curtas e controladas, ela acertou os 3 no estômago, onde faltava um pouco a armadura. Sangue espirrou no ar, intestino se espalhando. Então Mai voltou para a cobertura. Foda-me! Um dos homens feridos gritou. Mai franziu os lábios. Droga! Tinha um monte deles. A maioria estava tentando arrombar o caminhão, mas ela viu alguns vindo se juntar aos amigos na tentativa de expulsá-la. Ela precisava se mover. KRK, 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 KRK. Um som veio do elevador. Parecia, não um rugido. Como se uma fera estivesse rosnando e gritando ao mesmo tempo. Um barulho de raiva e dor. Isso arrepiou Mai até os ossos, o que parecia uma serra percorrendo os ossos. Mai colocou a cabeça para fora por um momento. Então ela viu, atrás de um dos homens. De pé, suas escamas brilhando na luz, sangue escorrendo de seu ferimento no estômago. As presas de Melati Kusama estavam rangendo. Seus olhos brilhavam. O soldado atrás dela começou a se virar. Melati atacou com velocidade sobre-humana. Garras rasgaram armadura e pele e o homem gritou. Os outros homens se viraram para apontar suas armas para ela, mas ela já estava avançando e pegando o outro homem, jogando contra os demais com aquele som alto, como de uma serra raspando e quebrando ossos.
Ferir. Melati rugiu. Alguém atirou no ombro dela. Enquanto Mai observava, o buraco de bala parou de sangrar poucos segundos depois de ser criado. Isso só deixou Melati mais irritado. Ferir. Ela saltou para frente, com as garras primeiro. Mai circulou a árvore para atirar em mais alguns homens para apoiar o super-humano e ouviu as portas traseiras do trailer serem abertas. Eles iriam atacar Otávio. E Mai não conseguiu detê-los. Capítulo 165. Phil Coulson, líder da equipe SHIELD. Phil agarrou-se firmemente à maçaneta da porta enquanto o carro do xerife fazia o tipo de curva que se veria em um anime japonês. Onde você aprendeu a dirigir assim? Isso não foi de propósito. Daltrey gritou, ligando o motor. Estou com saudades da Lola. Sky gritou lá de trás. Eles estavam dirigindo acima do limite de velocidade pelas estradas vicinais do pântano, saltando para cima e para baixo enquanto avançavam. Eu posso diminuir a velocidade. Daltrey começou a gritar. Não. Coulson disse de volta. Se eles estiverem em um tiroteio, precisamos ajudar. Mai tem 2 não combatentes para proteger, eles precisam de ajuda. Oh, que bom, Daltrey sorriu amplamente. Porque eu sempre quis fazer isso. Coulson estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, mas calou-se quando percebeu o que estava por vir. Uma colina ao longo da estrada. Uma colina que serviu de rampa perfeita em algum show de comédia de ação dos anos 80. Ah não, Sky sussurrou atrás deles. Eles aceleraram colina acima e voaram. Daltrey soltou um grito muito familiar de "Yeehaw". O aperto de Coulson na maçaneta da porta ficou branco. Sky soltou um som que era meio grito, meio grito. O carro do xerife pousou quase sobrenaturalmente perfeitamente do outro lado e continuou avançando pelas estradas enquanto levantava nuvens de poeira. Comam de coração, Duke Boys, disse Daltrey. Eles continuaram por apenas um momento antes que o rádio começasse a tocar. Xerife, o som alto da voz de Nakamura atraiu a atenção deles. Daltrey arrancou o bocal e entregou-o a Coulson. Estou dirigindo, fale com ele. Coulson não hesitou. Aqui é Phil Coulson. Daltrey está focado em dirigir, mas ele pode ouvir você. O que está acontecendo? Ele ficou quieto um pouco. Eu queria perguntar isso a ele. Nakamura parecia preocupado. Mais do que o necessário. Ele ainda está ajudando vocês, pessoal? Sim, Coulson disse simplesmente. Ah, Nakamura soltou um suspiro profundo. Droga, e acho que vocês vão ajudar seus amigos em apuros perto do laboratório. Daltrey congelou. O carro começou a desacelerar. Ele estendeu a mão para pegar o bocal. Dani, como você sabe que eles estão com problemas? Desculpe, John, disse Nakamura. O rádio foi cortado. Daltrey girou o volante por instinto quando um jipe camuflado saiu rugindo dos pântanos por uma estrada lateral. Ele se aproximou deles e parou ao lado deles. Um longo tubo preto se estendia pela janela lateral. Abaixo. Daltrey rugiu pouco antes de a espingarda disparar. A janela lateral quebrou quando todos se abaixaram. Porra! O jipe rugiu e a espingarda disparou novamente. Coulson pegou seu legislador, a enorme arma quase cômica em suas mãos. Ao agarrá-lo, ele puxou-o para perto do rosto. Alto ex. A arma soltou um bip alto. Coulson saiu do esconderijo e apontou para o motor do jipe, atirando. Estrondo. O motor explodiu em um incêndio. O jipe em geral estava bem, mas as grades do motor começaram a soltar chamas, a lateral do jipe deformou-se. O veículo desacelerou enormemente. Coulson mirou novamente e atirou no pneu. Estrondo. O jipe inteiro girou, virando de costas quando o pneu dianteiro direito explodiu no meio de uma perseguição em alta velocidade. Daltrey girou o volante e olhou para trás enquanto o jipe derrapava no teto. Jesus Cristo! Ele olhou para Coulson, que ergueu o legislador até o rosto e apontou para frente. Continue dirigindo. Daltrey olhou para frente novamente com um aceno de cabeça. Não acredito que estou vivendo um filme de ação. Você se acostuma com isso. Sky disse lá de trás. À frente. Coulson apontou para frente novamente. 2 caminhões velhos e surrados, do tipo que todo fazendeiro do sul tinha, bloqueavam a estrada. No centro estava um jipe do departamento do xerife. E os 3 carros tinham dezenas de homens armados escondidos atrás deles. Jesus H. Cristo, Daltrey rosnou fazendo o carro parar. Parece que o delegado Nakamura quer conversar. Coulson não pôde deixar de brincar. Ao longe, quase invisível para eles podiam ver Daniel Nakamura, carregando um rifle de assalto e vestindo uma armadura por cima do uniforme. Ele estava levando um alto-falante aos lábios. John, ele gritou no alto-falante. John, não queremos machucar você. Só queremos os agentes. Se você nos deixar pegá-los, nós o deixaremos ir. Vou até mesmo interrompê-lo em tudo isso. John, em resposta, arrancou o bocal do rádio e gritou nele. Droga, Dani, o que diabos você tem feito? Você roubou armas do governo. Dani riu no alto-falante. Qual é, John? Recebemos menos pelo nosso trabalho do que caras que batem pedras em outras pedras. Você vai me culpar por vender algumas granadas? Todos nós queríamos uma vida melhor. John, um dos outros homens disse. Você não pode nos culpar por isso. John se afastou do bocal e resmungou para si mesmo. Eu posso se você começar a atirar em mim com uma maldita espingarda. Ok, isso é idiota, disse Coulson, virando-se para olhar para Daltrey. Nakamura continuou falando enquanto Coulson o ignorava. Xerife, não tenho certeza de quanto o delegado Nakamura fez, mas ele está atualmente ameaçando nossas vidas. Ele está tentando matar a mim e a Sky. Maldito seja, Daltrey sussurrou com a voz rouca. Ele olhou para Coulson. Seus olhos estavam tremendo. Por um momento, Coulson ficou preocupado em atacá-lo. Então Daltrey levou o bocal aos lábios. Dani, eu gostaria que você não tivesse feito isso. Se você desistir, podemos falar com o juiz. Mas se você não desistir... Não seja estúpido, John. Nakamura gritou no alto-falante. Tenho 20 caras comigo, todos armados com as melhores armas da SHIELD.
O que você tem? Eles não se chamam mais Shield, disse John com tristeza. E essas armas que você tem estão desatualizadas agora. Essa é a minha deixa, disse Sky com um sorriso sombrio, levantando as mãos para colocar algo em sua cabeça. Ela chutou a porta e saiu. Enquanto ela estava sob a luz, era fácil ver o que ela estava vestindo. Sky estava alta em uma armadura preta que brilhava com linhas verdes. Um par de manoplas pretas repousava em cada braço, cobrindo-a da ponta dos dedos até o cotovelo. Um capacete envolveu seu rosto e envolveu completamente sua cabeça. Ela levantou a mão, o centro da palma brilhando com uma luz roxa antes de disparar. Uma explosão de plasma cortou o ar, atingindo um dos caminhões e fazendo-o deslizar alguns metros para trás. A explosão também abriu um buraco no metal, pingando aço derretido no chão. Puta merda! Nakamura gritou, recuando. Vamos! Coulson gritou com John. Ela vai precisar de apoio. Nele, Coulson sorriu quando John, não se incomodando com a jovem que usava uma armadura e que estava disparando raios de plasma. Em vez disso, ele estendeu a mão para trás, puxou uma espingarda e saiu do carro, movendo-se para trás do carro enquanto Sky continuava atirando. Coulson juntou-se a ele e juntos os dois levantaram as armas. Daltrey olhou de sua espingarda para o Laubringer de Coulson. Suponho que você não tenha outro? Daltrey perguntou, saindo do esconderijo para atirar nos homens e mulheres que estavam escondidos atrás de seus caminhões. Único, desculpe. E ser. A arma pitou quando Coulson saiu do esconderijo e atirou no legislador. Um dos homens foi baleado no ombro e desmaiou imediatamente. Essa era a beleza do Iser. Acerte alguém em qualquer lugar e ele sempre cairá, em vez de apenas lutar contra a dor de um buraco de bala. John também apareceu e disparou, com a espingarda balançando nas mãos. Danny gritou. Você acabou de atirar em mim. O deputado gritou no alto-falante. John atirou novamente recebendo um grito alto. Ele foi forçado a se abaixar quando algumas balas atingiram o carro perto dele. Uma linha de buracos percorreu o porta-malas e quebrou a janela traseira. Sky ficou atrás da porta do carro e continuou atirando plasma, as rajadas poderosas corroendo aço e borracha. Se eles não estiverem sendo estúpidos, tentarão nos flanquear, gritou Coulson, levantando-se para atirar novamente. Ele errou, mas avistou as costas das mãos de Sky se abrindo para revelar dois pequenos tubos. Ela mirou e atirou, acertando uma das mulheres no estômago com um tiro Iser. Quando aquela mulher desmaiou, ela disparou repetidas vezes, apenas para mudar para plasma quando alguns homens começaram a se mover para o flanco. Sky disparou as balas de plasma no chão à frente deles, enviando poeira e água do pântano explodindo para cima e fazendo os homens recuarem. Ela é boa nisso, disse John para si mesmo. Mesmo no calor da batalha, Coulson teve um momento para concordar com o xerife. Então ele se levantou e continuou atirando. Mai, estamos atrasados. O que está acontecendo com você? Otto Otávio. Otto ficou apavorado. As portas do trailer estavam dobradas para dentro, e tudo tremia ao seu redor. Ele estava correndo desesperadamente pelo laboratório, tentando descobrir uma maneira de escapar. Os homens lá fora iriam invadir em breve. Ele precisaria encontrar uma maneira de sair do trailer. Ele olhou para as telas que mostravam o que as câmeras externas estavam vendo. Os homens do lado de fora estavam lutando contra Mai e Melat. Seu colega cientista chutou um homem no peito, fazendo-o voar para trás e bater em uma árvore com uma força esmagadora de ossos. Otto sabia que Melat ganhou uma série de poderes devido à sua transformação. O jovem cientista agora conseguia levantar pouco mais de meia tonelada, mover-se tão rápido quanto o Capitão América, curar feridas a uma velocidade impressionante e obter o armamento natural de garras e dentes. No entanto, ele nunca considerou uma lutadora. Apesar de toda a sua aparência assustadora, ela era antes de tudo uma cientista. Agora, porém, ela soltou um som que Otto podia ouvir através das paredes do trailer, como uma motosserra percorrendo ossos. Uma das mulheres que tentava atacá-los atirou no peito dela. Melat rugiu novamente e atacou aquela mulher. A mulher de armadura preta atirou nela novamente com uma pistola. Depois Melat cortou-a com ferocidade animal. Garras rasgaram o rosto da mulher. Ela gritou audivelmente quando 4 cortes vermelhos floresceram em seu rosto. Melat pegou a mulher e a jogou de volta, mandando-a para o topo das árvores. Outra pessoa tentou atacar Melat por trás, mas a cauda de Melat desferiu um golpe violento no rosto do homem, fazendo-o cair. Mais pessoas tentaram cercar Melat. Mai tornou isso impossível. O agente estava voando por entre as árvores como uma sombra. Mesmo com a ajuda das câmeras, Otto mal conseguia distingui-la. Até que um homem foi baleado na rótula direita, caindo no chão em agonia. Uma mulher foi atingida na garganta e desabou em um jato de sangue. O resto se escondeu quando outra rajada de fogo supressor veio de Maio. O homem que Mai havia baleado na rótula tentou rastejar para longe. O Melat enfurecido deu um soco nele enquanto ele estava caído no chão. Mas mais homens ainda tentavam invadir, mesmo enquanto Mai e Melat distraíam o resto. O trailer tremeu. Otto fechou os olhos por apenas um segundo para repassar as coisas em sua cabeça. Isso foi um problema. Ele precisava de uma solução. Assim como todas as coisas, o conhecimento e a inteligência o ajudariam a superar isso. Uma das mentes mais brilhantes da Terra analisou os fatos a uma velocidade incrível. Havia 23 homens e mulheres quando todas as pessoas nas telas apareceram pela primeira vez. 3 homens foram inicialmente derrotados por Mai e Melat. Então uma mulher foi jogada nas árvores, um homem foi nocauteado por um golpe de cauda, uma mulher foi baleada na garganta, um homem foi nocauteado. 3 homens tentavam arrombar o trailer. O restante 13 concentrou-se em Melat e Mai. Então a ajuda não estava chegando. Em seu breve período no trailer, Otto não conseguiu aprender sobre nenhuma arma. Embora ele tivesse obtido algum treinamento básico com armas como parte de sua introdução no Bridge, ele não carregava uma pistola como algo natural. Então ele precisaria improvisar. Estranho. Sua mente rapidamente passou da fuga para a luta. O instinto do corpo de atacar quando todos os outros recursos falharam talvez. Otto se mexeu enquanto refletia sobre essa ideia. Rapidamente, ele começou a vasculhar as prateleiras do laboratório. Armas, uma forma de revidar. Produtos químicos, Otto murmurou.
Ele pegou um pequeno pacote e leu a palavra ao lado. Césio. A etiqueta também trazia dezenas de advertências, e a embalagem era envolta em espuma, com diversos outros recursos de segurança para proteger o material. Não há necessidade de ser complexo com sua improvisação. Afinal, a simplicidade é a arma dos desesperados. Ele colocou o pacote sobre um balcão, tirou uma porção do metal macio da embalagem protetora e colocou-o cuidadosamente em uma garrafa de vidro de meio litro com 2 compartimentos. O Césio encheu um desses compartimentos até a metade. Ele teve o cuidado de pegar outro produto químico, um que provocasse uma reação muito volátil no topo do Césio. Então ele correu até uma geladeira próxima, tirando uma garrafa de vidro transparente cheia de água gelada. Ao fazer isso, ele avistou seu projeto principal. Estava em um carrinho, pronto para ser trabalhado. Por um momento de parar o coração, ele congelou. Sua mente guerreou consigo mesma. Seu projeto era de esperança. Um para ajudar aqueles que não tinham para onde ir. Não é uma arma de guerra, mas uma ferramenta para tornar o mundo melhor. Seu desespero e mentalidade lógica lutaram contra o romantismo. O trailer tremeu novamente. O desespero venceu. Otto pegou o carrinho do seu projeto principal e empurrou-o para dentro da sala de conferências, logo atrás da porta. Então ele correu até o Césio que estava sobre o balcão, pegando também a água e despejando a água fria com muito cuidado na garrafa de vidro com o Césio, mantendo com muito cuidado a água e o Césio separados, assim como o terceiro produto químico. Cabum! As portas implodiram para dentro. Otto gritou de surpresa e dor enquanto cambaleava para trás, com os ouvidos zumbindo horrivelmente. Estavam em. Um dos homens gritou. Pegue esse cara agora. Pegar. Não matar. Eles queriam levá-lo como refém. Usá-lo para forçar Melati e Mai a ceder. Inaceitável. Algo dentro de Otto apertou seu peito. Foi amargo. Nervoso. Por um momento ele sentiu as batidas do coração nos ouvidos, estrondosas. Alguém entrou no trailer. Um dos soldados. Ele era um homem grande, acima do peso, mas musculoso sob a gordura. Ele estava com uma armadura preta. Apesar de quão avançada a armadura parecia, ela também era inadequada, com pedaços de gordura aparecendo nas tiras. Claro, não era adequado. Foi roubado. Assim como a espingarda em sua mão. Otto olhou para o homem. O homem olhou para ele e latiu. Vem aqui, seu merdinha. As palavras. Eles desencadearam uma memória imediatamente. Vem aqui, seu merdinha. Quando o homem deu um passo à frente, Otto não viu um soldado de armadura preta. Ele viu seu pai. Medo, raiva e antiga dor de cabeça o encheram. E a vontade de machucar alguém fluía em Otto Octavius como sangue nas veias. Ele jogou a garrafa cheia de Césio, água, não revelada no homem enquanto pulava para trás com um grito alto. O homem gritou em resposta, levantando o braço para bloquear a garrafa. O vidro quebrou em seu braço. 3 produtos químicos se misturaram no ar enquanto o vidro se estilhaçava. O Césio reagiu ao encontrar a água. Por um momento de parar o coração, nada aconteceu. Apenas um homem molhado e furioso carregando uma espingarda. Então o Césio explodiu na pele do homem. Carne e pele desfiadas. O homem gritou. O terceiro produto químico reagiu quando a explosão o atingiu, explodindo também. O homem foi lançado voando para fora do buraco que havia criado no caminhão, caindo no chão pantanoso do lado de fora, gritando. Otto não parou para assistir. Ele já estava correndo, mesmo quando alguém atrás dele gritou foda-se. Ele entrou na seção do trailer que continha a mesa de conferência, onde havia levado seu projeto pessoal. Trabalhando rapidamente, ele pegou uma luva do carrinho onde o projeto estava, colocando-a apressadamente na mão direita. Ele hesitantemente ligou a bateria embaixo do carrinho. Depois de alguns movimentos com a mão direita, ele estremeceu. Não tão hábil quanto ele gostaria. Mas então, tudo bem. Ele não precisava de precisão. Apenas poder. Ele ficou mais longe que pôde da porta. O som alto de alguém correndo em sua direção causou uma onda de medo em Otto. Ele cerrou o punho destreinado. Uma mulher entrou correndo na sala. Otto balançou o punho em um soco desajeitado, as costas e o abdômen gritando de dor, seguido pelo ombro. Seu projeto mudou. Feito de metal preto e plástico, com formato aproximado de um braço humano preso pelo ombro a um poste. O braço tinha vários fios que iam do poste até o carrinho, até ele. Quando Otto deu o soco foi quase hilariamente lento, mas o braço robótico no carrinho se moveu no instante em que ele o fez, comandado pela luva de captura de movimento que ele usava. Sinais elétricos fluíam pelo ar para forçar o braço a se mover, com muito mais velocidade e potência. Um punho mecânico atingiu o estômago da mulher com um tapa horrível. Ela soltou um alto borbolejo de dor, seu dedo puxando reflexivamente o gatilho de sua arma. Otto gritou de dor quando uma bala o atingiu no ombro. A sensação de uma faca quente cortando pele e carne era insuportável. Ele reflexivamente atacou. O braço mecânico gemeu ao subir, atingindo o queixo da mulher com um estalo nauseante. Otto caiu para trás, com sangue escorrendo pelo braço. Confunda você. Otto gritou ao cair de costas. Oh Deus! Ele olhou para seu ferimento. Bom Deus! Ele podia ver dentro de si mesmo. Um grande buraco com a carne aberta para o ar. A sensação de lâminas quentes em seu ombro o fez querer gritar. Você! Alguém gritou, chamando a atenção de Otto. Ele olhou para o homem que entrou passando por cima da forma inconsciente da mulher que ele havia socado com seu projeto sobre tecnologias protéticas. Seu pedaço de merda. O homem falava com sotaque sulista e usava chapéu de caminhoneiro. Ele também portava uma espingarda. Ele tinha olhos verde-lama que estavam arregalados de raiva. Eu vou te matar. Otto acenou desesperadamente com o braço, gritando ao fazê-lo. O projeto protético girou para atingir o homem. O homem bloqueou-o com o antebraço e depois chutou o carrinho, fazendo com que o projeto de Otto caísse no chão. Otto tentou pensar em uma saída, mas ele ficou sem opções. Esgotado tudo. Enquanto ele estava ali, olhando para o homem que se aproximava dele, o medo inundou seu corpo. E então, a gritaria começou. Não de Otto. Do lado de fora do trailer, Otto e o homem olharam para as telas da sala de conferências, que mostravam o que as câmeras externas estavam captando, e ambos pararam para olhar. Capítulo 166.
Melinda Maio. Mai rolou para ficar atrás de uma árvore, depois saiu do esconderijo quando as balas atingiram o local onde ela estava. Ela atirou de volta nos agressores e, em seguida, esticou as pernas de um deles quando eles se aproximaram, dando um soco no rosto dele quando ele tentou esfaqueá-la com uma faca. 9 pessoas saíram para lutar. Se não fosse por Melati, Mai teria tido muito mais problemas. Mas a mulher reptiliana havia perdido qualquer aparência de humanidade. Ela estava gritando de raiva, seus olhos enegrecidos de fúria. Mai ergueu a arma. Então alguém gritou. Não como os gritos de raiva ou dor que enchiam o ar. Este foi um grito. Mai se escondeu atrás de uma árvore e apontou a cabeça na direção do grito. Então ela congelou. Um dos soldados atirava na direção do pântano. E caminhando em direção a eles estava a criatura. 2,5 metros de altura, caminhava pelo pântano com os olhos vermelhos firmemente voltados para a frente. Havia algo de surreal na visão da criatura à luz do dia. O sol brilhava sobre os braços esmeraldas enquanto eles balançavam para frente e para trás. Seu corpo estava encharcado de água e os pântanos a seus pés pareciam se abrir diante dele. Não fez nenhum som. Mas quando o soldado que estava atirando gritou, olhos vermelhos pousaram sobre ele. Os próprios olhos de Mai se arregalaram. E a criatura mudou seu caminho. E de repente Melati não era mais o foco das atenções. Os soldados continuaram atirando na criatura verde, tentando destruí-la. Balas passaram por ele, jatos verdes ejetando de volta a cada tiro. Não se importou. Seus olhos estavam voltados para o soldado que gritou. O soldado que recuava lentamente, os olhos arregalados, a pequena barba ruiva tremendo enquanto ele estremecia. Os outros 8 soldados não estavam tão congelados. 3 correram para lutar contra Melati, que rosnou enquanto levava um tiro no estômago. Mais 2 ficaram com a solda assustada. O resto atacou a criatura, trocando suas armas por armas brancas. Mai, não perdendo a chance, recarregou seu rifle de assalto roubado, ignorando os soldados que lutavam contra a criatura para ajudar Melati. Enquanto os 2 homens corriam em direção à criatura, um deles gritou um grito de guerra, erguendo um facão bem alto. Ele cortou o braço direito da criatura em um ataque cruel, fazendo o membro cair no chão. O homem soltou um grito vitorioso. A criatura não olhou. Ele continuou se movendo. O braço direito que havia perdido afundou no pântano. E enquanto eles observavam, seu braço cresceu para trás. Em velocidades incríveis, galhos, lama e folhas fluíram para reformar seu membro. O segundo atacante esfaqueou a criatura no peito. A criatura assumiu a forma de uma longa faca e, em seguida, estendeu o braço direito, ainda em reforma, para fazer o segundo homem voar. O primeiro homem rugiu, cortando a criatura. Então, como suas ações foram provadas fúteis, seus olhos se arregalaram. Ele soltou um suspiro. Um lampejo de medo cruzou seu rosto. Ele recuou para atacar novamente. E a criatura, num movimento suave, estendeu a mão e agarrou o rosto do soldado. O homem gritou, seu facão esfaqueando o estômago da criatura. Os olhos vermelhos giraram lentamente, como holofotes pousando sobre um ator nervoso no palco. Então, fumaça subiu do rosto do homem, e seu grito se tornou algo horrível. Seu rosto começou a derreter sob o controle da criatura. Ele foi levantado no ar para chutar e gritar de medo. Todos pararam de lutar. Mai e Melati, os soldados, todos encararam o monstro. E seus olhos vermelhos se voltaram para olhar para eles, quando o homem em suas mãos parou de se mover. Mai, estamos atrasados. O que está acontecendo com você? Coulson disse então. Coulson, disse Mai. Essa coisa está de volta. Mai. É atraído pelo medo. Pode ser entendido sem mais nada. Ela se escondeu atrás de uma árvore e fechou os olhos. Apesar do que alguns pensavam, Mai podia sentir medo. O medo foi útil, fazia questão de manter um vivo, para alertar sobre o perigo. Mas tinha que ser controlado, para evitar que isso te paralise. Ela geralmente mantinha esse equilíbrio. Uma pitada de medo para ter certeza de que ela nunca perderia o que a mantinha viva. Ela forçou isso agora. Após seu encontro com o cajado berserker, quando ela teve que conter uma vida inteira de raiva alimentada por magia alienígena antiga, ela achou mais fácil controlar as emoções mesquinhas de um ser humano. Os outros na área não tiveram tanta sorte. Melati, pelo menos, se acalmou da raiva violenta que a envolveu desde o início. Em vez disso, ela estava ofegante no centro da clareira, agachada com as garras estendidas. Ela parecia um animal. Suas roupas estavam rasgadas em pedaços, sangue pingava de seus dedos e a respiração saía em grandes suspiros que soavam quase como rugidos irregulares. A criatura estendeu a mão, agarrando o outro atacante pela mão direita. O homem gritou quando seu punho derreteu sob o aperto das criaturas. O homem tentou afastar a criatura com a outra mão, mas a mão que encontrou o corpo do monstro começou a queimar. Os ossos começaram a aparecer sob a pele e a carne. Mai sentiu uma pontada de pena. Então ela saiu um pouco do esconderijo e atirou na cabeça daquele homem. A criatura não se encolheu quando o homem que estava gritando em suas mãos desabou sem palavras. Simplesmente deixou o cadáver do homem cair, e focou seus olhos vermelhos nos soldados. Mas Mai e Melati já estavam começando a trabalhar. Enquanto a criatura caminhava em direção aos soldados, Mai atirou em uma mulher no estômago e depois no pescoço. Os outros soldados se viraram para mirar nela. Melati atingiu os 3 homens que tinham ido atacá-la. Saltando dezenas de metros à frente, ela pousou primeiro nas costas de um homem, depois bateu com o rabo em outro, fazendo o soldado voar contra uma árvore próxima. O último dos 3 atirou em Melati na perna. Ela o agarrou e o jogou vários metros no ar, onde ele bateu em uma árvore com um baque forte. Então a criatura chegou aos 2 últimos soldados. Mai ergueu a arma, mas o monstro já estava estendendo a mão. Um dos soldados gritou. Sua boca foi agarrada pela criatura. Outro soldado tentou fugir. Ela foi agarrada pela nuca. Mai baixou a arma, observando os 2 soldados morrerem de forma mais horrível do que ela via há muito tempo. Do nosso lado? Melati rosnou no fundo da garganta. Não acho que tenha um lado, Mai murmurou. Não se mova. A criatura, Melati e Mai olharam para o trailer. Um único soldado estava saindo do trailer, e ele segurava Otto pelo pescoço com uma espingarda nas costas. O homem mais velho sangrava muito no ombro, já pálido. Ele olhou para eles antes de seus olhos pousarem na criatura. Seus olhos se arregalaram. Fascinante, absolutamente fascinante.
Calha a boca, o soldado gritou. Ele soltou o pescoço de Otto para bater com o punho na parte de trás de sua cabeça. Otto gritou de dor e o soldado o agarrou novamente. Você vai me deixar ir, entendi. Você e seu bando de malucos. Ou eu vou matar o gordo. Mai apertou o rifle, observando o homem com atenção. Melate rosnou. A criatura deu um passo lento à frente. Ei, deu fora. O soldado gritou, olhando para a criatura. Diga para essa coisa recuar ou eu mato esse cara. Ele não está do nosso lado, disse mais suavemente. Não está do lado de ninguém. E não vai me ouvir. O soldado olhou para ela. Então ele se virou para correr. Mai atirou na nuca dele. Querido Deus. Otto caiu de joelhos, segurando seu ombro. Querido Deus. Isso foi. Todos notaram isso ao mesmo tempo. Que a criatura não tinha parado de se mover. Ele deu um passo em direção a Otto. Os olhos vermelhos brilharam. Ei, fique longe dele. Melate gritou, saltando em direção à criatura. Um braço de folhas verdes a golpeou de lado, fazendo-a voar. Melate. Otto gritou de horror. Então ele olhou para a criatura. Maio, o que? É atraído pelo medo, Mai correu ao lado de Otto, ajoelhando-se ao lado dele enquanto observavam a criatura. Coulson me contou. É por isso que atacou os soldados. Ele mata pessoas que têm medo dele. Dr. Octavius, você precisa manter a calma. Otto respirava com dificuldade e os olhos arregalados. A criatura estendeu a mão. Medo, eu preciso, ele engoliu em seco. A antítese do medo é o conhecimento. Como ele sente o medo? Sua voz estava trêmula. É feito de algum tipo de vida vegetal, então deve ter alguma forma de interagir com seu ambiente, de sentir medo usando algum tipo de... Oh Deus! A mão da criatura se estendeu, os dedos raspando a mão esquerda de Otto. Mai puxou-o para cima e para trás, puxando-o fisicamente para dentro do trailer. Vamos, doutor! Atrás deles, as portas ampliadas do trailer foram abertas e a criatura o seguiu. O trailer tremeu quando centenas de quilos de monstros entraram. Mai puxou Otto pelo laboratório, passando pelos corpos daqueles que ele havia espancado. Ao fazer isso, Otto continuou a sangrar. Ele falou consigo mesmo. Lógica, Otto. Lógica, vamos lá, ele gritou de dor quando Mai o sentou em uma cadeira na sala de conferências. Ela correu até a frente do trailer e mexeu no teclado. Após alguns toques rápidos, a porta se abriu, revelando a área do motorista. Ela pressionou uma parede lateral e um painel se abriu, revelando diversas armas pequenas. Oh, bem, teria sido bom saber disso. Otto gritou. Não tivemos tempo de repassar tudo, explicou Mai. Ela pegou um sinalizador e algumas balas, depois se virou para a porta enquanto Otto rolava até parar ao lado dela. Isso vai funcionar? Acredito que não, disse Otto com a voz trêmula enquanto segurava o ombro ensanguentado. Sua mão esquerda havia parado de soltar fumaça onde a criatura o tocará. Preciso me acalmar. Essa criatura, Coulson tem alguma explicação para isso? Não, disse Mai. Nesse momento a criatura estava parada na porta. Ela disparou um sinalizador em seu rosto. O fogo queimou no peito da criatura. Não pareceu se importar. Droga, Mai disparou outro tiro e depois correu de volta para a cabana. Qualquer um poderia presumir que Ted Sallis e o soro do supersoldado derramado no pântano teriam feito isso. Essa coisa do pântano, disse Otto. Por alguma razão, Mai pensou que coisa do pântano soava errado como o nome da criatura. Mas isso não faz sentido, ele franziu a testa para a criatura. Lentamente, ele falou. Sua forma, eu vi Fogo Fato fazer coisas parecidas. Mas ele é um alienígena. Um ser nascido de um mundo completamente diferente. Como poderia um humano, um homem? Mas é possível, Otto parou de tremer. O Hulk. Fantasma, Thor, Dial, Abominação. Tantas maravilhas no mundo moderno do homem. Mas saiu do trailer carregando uma granada. Então ela parou. A criatura havia parado. Estava olhando para Otto. Com tantos monstros e maravilhas, suponho que não seja natural para um cientista afirmar que qualquer coisa é impossível, sussurrou Otto. Atrás da criatura, Melate entrou correndo. Mai acenou apressadamente para a mulher réptil parar antes que ela pudesse saltar sobre o monstro. Melate fez isso. Otto continuou falando. Então, não é uma questão de, isso é impossível. É uma questão de, quais são as regras? Quais são, meu amigo fascinante, as regras que fazem de você o que você é? A criatura ficou olhando por mais um momento. Está quebrado? Melate perguntou. Como se sinalizado por isso, avançou. Mai observou, controlando-se, enquanto a mão do monstro se estendia para Otto mais uma vez. Tocou as costas da mão esquerda, ainda fumegante. E Otto soltou um suspiro surpreso de alívio quando o toque da criatura deixou uma espuma borbulhante. Então, lentamente, ele se virou e começou a sair do trailer. Otto olhou para trás. Agente Mai. Sim. Mai perguntou, a exaustão atingindo-a naquele momento. Acredito que gostaria de receber atendimento médico agora, sussurrou Otto. Então ele desmaiou. E o monstro foi para o pântano. Phil Coulson, líder da equipe SHIELD. Eles estão quase prontos. Daltrey gritou enquanto a luta continuava. Ele disparou sua espingarda contra um homem, depois pegou um golpe de feno de uma mulher grande em seu braço direito. Smack. Com um cruzamento de direita digno dos clássicos faroestes que Coulson tinha visto em sua juventude, Daltrey deu um soco no rosto da mulher, derrubando-a de costas. Um homem tentou esfaquear Daltrey. O xerife bloqueou o golpe de sua espingarda e chutou o homem entre as pernas. Os olhos de seu oponente se cruzaram antes que Daltrey o acertasse com outro soco forte. Alguém te disse que você se parece com Clint Eastwood quando luta? Coulson brincou, disparando um tiro e ser que derrubou outra pessoa. Sempre me disseram que eu era bonita, disse Daltrey. Então ele sorriu. Mas sim, um homem caiu de costas ao lado deles. O homem tentou se levantar, mas levou uma bota no rosto. Sky sorriu para Daltrey e Coulson. Vocês dois são tão fofos. Ao redor deles jaziam os corpos dos homens de Nakamura. Alguns estavam mortos. A maioria foi nocauteada, e o Isser permitiu que o número de mortos diminuísse significativamente. Daltrey olhou em volta ofegante. Ele tinha arranhões no rosto e a jaqueta descartada. O traje de Coulson estava coberto de poeira e sangue. A armadura de Sky foi danificada de forma semelhante, apesar de sua durabilidade aprimorada. Daltrey, apesar da exaustão, ainda parecia feroz e zangado. Onde está Dani? Sky franziu a testa, olhando em volta.
Coulson fez o mesmo. Então ele viu Danny. O homem estava caído no chão atrás de um dos caminhões. Ele foi atingido na perna e estava rastejando. Um rastro de sangue saía de onde ele havia caído originalmente. Ele tinha chegado muito longe. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Daltrey também viu o delegado. Rosnando, Daltrey começou a andar para frente. Não, Daltrey rosnou para Coulson. Ele continuou avançando. Esta parte é algo que tenho que fazer. Sky e Coulson trocaram um olhar. Nenhum dos dois disse nada. Daltrey logo estava em Danny. O policial, percebendo que havia sido pego, virou-se de costas e tentou apontar a arma para Daltrey. Daltrey pisou em seu braço. Ah! Danny gritou. Chega, Daltrey sorriu. Danny, eu sempre gostei de você. Mas você sabe como me sinto em relação às chances. Você tem uma. Danny rosnou, tentando pegar outra arma no cinto. Num movimento ultra rápido, o revólver de Daltrey estava em sua mão. Uma .44, uma arma enorme que brilhava na luz como uma espada na mão de um cavaleiro. O cano estava apontado para o nariz de Danny. Ele congelou. Danny, você foi estúpido. Estúpido o suficiente para roubar do governo. O ramo do governo que lida com super-heróis, pelo amor de Deus. Você foi estúpido o suficiente para atacar a mim e a seus agentes. Você já está preso, Danny. Tudo o que você disser será usado contra você em um tribunal. Daltrey inclinou o martelo do revólver para trás. A arma parecia vibrar. O suor de Danny fazia seu rosto brilhar. Você tentou matar superagentes, Danny. Você foi estúpido durante meses. A arma era enorme. Não seja estúpido agora. Danny lentamente relaxou. Daltrey olhou para Coulson. Se vocês têm pessoas para cuidar de coisas como esta, pode ser um bom momento para pegá-los. Fodão, Sky sussurrou nas proximidades. Coulson riu e levou a mão ao ouvido. Poderia? Estamos bem, Coulson. Mas temos uma história incrível para lhe contar, ela disse suavemente. Capítulo 167. Phil Coulson, líder da equipe SHIELD. 19 de maio de 2014, Citrusville, Florida, Everglades, Louisiana. Um dia depois de todo o fiasco, Phil estava no escritório do xerife John Daltrey. O xerife parecia exausto. Coulson não podia culpá-lo. Havia muita coisa acontecendo. O deputado Daniel Nakamura recusou-se a falar conosco, disse Coulson. Mas temos o suficiente do pessoal dele. Alguns deles são criminosos de carreira de toda esta área. Muitos eram parentes entre si. Mas Nakamura era inteligente. Usou seu dinheiro para contratá-los, até conseguiu alguns idiotas de fora da cidade. Tudo para nos matar? Daltrey perguntou cansado. Bem, a maioria deles não sabia realmente que iriam matar agentes do Bridge, disse Coulson. Mas eles sabiam que iriam matar um xerife. Coulson não tinha nada a dizer sobre isso. Que tipo de... Daltrey parou e suspirou. Preciso ser mais criterioso sobre em quem confio. Danny era como um filho para mim, ele olhou para Coulson. E o agente sentiu uma pontada de dor. Achei que ele iria me substituir quando eu terminasse, se eu não fosse eliminado. E agora? Coulson avançou e sentou-se em frente à mesa de Daltrey. Ele juntou as mãos e se inclinou para frente. Ele abriu a boca para falar. Então ele fechou piscando. Deus, isso era realmente tão difícil de falar? Eu tinha um agente trabalhando para mim há pouco tempo, disse Coulson após aquele falso começo. O nome dele era Grant Ward. Fui eu quem o convidei para trabalhar para mim. Passamos alguns meses trabalhando juntos com o resto da minha equipe. Ele era meu cara em campo, o homem em quem eu podia confiar para enfrentar quase qualquer desafio. Coulson sorriu tristemente. Eu confiei nele. Até, Hydra, disse Daltrey, arregalando os olhos ao perceber. Coulson assentiu. Ele estava me enganando há meses. Integrando-se à equipe, aproximando-se de nós, aprendendo nossos segredos. Mesmo que eu o visse como um aliado, ele estava pronto para nos trair. Coulson recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Às vezes me pergunto o que era real. Se ele alguma vez se arrependeu. Se ele realmente nos via como seus amigos. Eu não deveria. O passado é o passado. Grant Ward está morto. E a menos que eu o conheça. A linha, nunca saberei a verdade. Acho que estou feliz por não ter matado Danny, disse Daltrey. Mesmo que a resposta acabe sendo que ele sempre foi um merda. Prefiro saber. Como você lida com isso? Coulson sorriu. Grant fazia parte de uma equipe. E grande parte dessa equipe ainda está comigo. Eles me protegem. Isso, ter pessoas em quem confiar, ajuda mais do que você imagina. E Daltrey sorriu rapidamente e acenou com a cabeça. Suponho que sim. E sua equipe é muito boa. Coulson piscou. Ele estava pronto para corrigir Daltrey, para lhe dizer que 2 membros daquela equipe estavam na verdade em outro lugar. Então ele pensou sobre isso. Sobre Otto e Melat e como eles se saíram bem nesta missão. De Fitzsimons e como faziam questão de visitá-lo sempre que ele parava na torre. Ou de Tony constantemente o incomodando. De Sky. De Maio. Sim, tem uma equipe muito boa, disse ele satisfeito. Então ele riu. Mas agora temos que nos concentrar no futuro. Entendi, os olhos de Daltrey endureceram. Então me diga, Coulson. O que diabos eu tenho correndo no meu pântano? Coulson riu. Quando Daltrey olhou para ele, Coulson balançou a cabeça. Honestamente vai ser difícil de engolir. Mas, quando a Hydra e a SHIELD acabaram brigando naquele laboratório, um cientista Ted Sallis foi baleado e caiu no pântano com uma caixa cheia de soro experimental de super soldado. Você tem permissão para me contar sobre isso? Daltrey perguntou, chocado. Tenho a aprovação do meu diretor para lhe contar um pouco disso, disse Coulson com um aceno de mão. De qualquer forma, quando Sallis caiu no pântano, os soros interagiram com seu corpo. Minha especialista biológica ainda está investigando as amostras que encontrou, e um de nossos especialistas tem uma teoria de que algo pode ter interferido no processo, disse Dial, muito inflexível de que o nexus de todas as realidades provavelmente estava envolvido no processo. Coulson ainda teve dificuldade em lidar com essa ideia. Mas quando tudo acabou, aquela criatura foi deixada em seu lugar. O homem-coisa. Jesus Cristo. Daltrey esfregou a testa. Quem inventa esses malditos nomes? Coulson não disse nada sobre isso. E agora? Daltrey perguntou.
Seus pais vieram e pegaram essa coisa? Não podemos. Os olhos de Daltrey se arregalaram. Por que não? Não posso ter um monstro vegetal gigante correndo no meu quintal. Coulson estremeceu. Daltrey, há mais coisas acontecendo com o homem-coisa do que apenas um monstro. Ele é necessário. O que diabos isso significa? Daltrey perguntou furiosamente. Isso significa que se ele não estiver no seu pântano, os olhos de Coulson se estreitaram. Então as coisas pioram. Citrusville e todo o seu povo estarão em apuros. Daltrey olhou para ele. Coulson, o que? Não vamos simplesmente deixá-lo lá, disse Coulson suavemente. Vou chamar um dos Vingadores para explicar as coisas melhor assim que ele estiver disponível. E a Bride formará uma equipe para ajudá-lo. Um grupo de especialistas. Coulson se inclinou para a frente. John, não vamos deixar você sozinho com tudo isso. Precisamos de você para proteger esta cidade. Jesus Cristo, Daltrey murmurou. O que você precisa que eu faça? Coulson sorriu. Lá estava. Sob a incerteza estava algo que ele já tinha visto de Daltrey antes. Teimosia. Duro e duro como pedra. Uma relutância em desistir de qualquer coisa. Daltrey estava encontrando os olhos de Coulson com aquele olhar duro. Ele não entendia o que estava acontecendo em sua cidade. Mas ele não precisava. Ele era o xerife de Citrusville. Sua cidade precisava ser protegida. Seu próprio deputado, um pequeno exército, literalmente um monstro vegetal. Nenhum deles mudou esse fato. Teremos essa discussão em breve, disse Coulson. Enquanto isso, faça o que sempre faz. Proteja a cidade. Daltrey zombou. Como se eu fosse fazer qualquer outra coisa. 20 de maio de 2014. Marimu não vem? Sky perguntou a Coulson confusa. Coulson, Sky, Otto, Melati, Daltrey e Mai estavam todos em um campo de aviação observando um Kinja começar a descer em direção a eles. O diretor Hill disse que está de licença por enquanto, explicou Coulson, de olho no Kinja. O caminhão e o carro do xerife de Daltrey esperavam atrás do pequeno grupo. Aparentemente a viagem dele à Terra Selvagem foi dura. Ele está bem? Sky perguntou, virando-se para lhe dar um olhar preocupado. Coulson sabia que embora Sky e Marimu tivessem flertado um pouco, eles acabaram sendo simplesmente amigos. Amigos próximos. Então ele foi rápido em tranquilizá-la. Dial está bem. Nem precisa de atenção médica. Mas ele está tirando uma folga. Coulson avançou quando Kinja finalmente pousou. Enquanto isso, temos outro especialista aqui. A parte de trás do avião se abriu. À medida que a porta de carga baixava lentamente, uma mulher podia ser vista lá dentro. Ela era idosa, com cabelos brancos claros e ar digno, os cabelos presos em um coque apertado. Com seu vestido roxo e segurando uma bengala preta, ela parecia a diretora de uma escola extremamente rígida. Ela olhou para o grupo com uma sobrancelha arqueada. Ao fazer isso, um pequeno gato preto passou correndo por ela, parando na frente de Sky, que arrulhou e se inclinou para acariciar o animal. Senhora Agnes, disse Coulson em saudação quando a mulher mais velha veio se juntar a eles. É um prazer ter você aqui para consultar. Senhor Coulson, respondeu a mulher mais velha, olhando para eles. Ela notou Octavius e Melati em particular, antes de parar em Sky. Atrás dos ombros, querido. Ebony gosta de ser acariciada ali. Oh, Sky fez o mesmo, acariciando alegremente o gato preto. Ébano? Que nome tão bonito, hein? O gato ronronou e Agatha pareceu satisfeita. Mas de uma forma muito digna. Agora, acredito que não estamos aqui simplesmente para conversar, estamos? Agatha olhou para Coulson, cujas costas se endireitaram por instinto. Porque se você fizer isso, ficarei muito zangado, meu jovem. Pântanos não são do meu gosto. Eu gosto dela, disse Mai com um sorriso. Eles dirigiram por um curto período antes de finalmente chegarem aos pântanos, logo chegando perto dos laboratórios. No entanto, quando Daltrey começou a virar o carro em direção ao laboratório, Agatha, que estava sentada atrás com Sky e Ebony, falou. Não, vire à direita. Daltrey olhou para ela, confuso. Senhora, o laboratório é. O laboratório não é o que importa, Agatha o interrompeu impiedosamente. Sinto que nosso verdadeiro alvo está logo atrás. Provavelmente conectado a ele. Vire à direita agora. Daltrey acrescentou Coulson, olhando para Agatha. A mulher mais velha encontrou seus olhos e assentiu. Coulson acenou de volta. Acho que deveríamos confiar nela nisso. Minha vida ficou tão estranha desde que vocês, pessoal do Bride, Daltrey murmurou enquanto seguia as instruções. Nós ouvimos muito isso, Sky disse. Eles seguiram pela estrada por algum tempo. Depois fora de estrada. O trailer, no qual Mai, Otto e Melati saltitavam, teve que parar atrás deles. Agatha os guiou até um lugar a algumas centenas de metros do local secreto do laboratório da SHIELD. Eles saíram do carro e Coulson parou. O pântano parecia diferente ali. Muito diferente. Estava um dia quente e ensolarado lá fora. Mas aqui, estava frio. Insanamente frio. As árvores estavam tão compactadas que a copa bloqueava quase toda a luz. Uma forte neblina pairava no ar. E havia uma sensação de algo. Algo pendurado no mundo. Possibilidade. Oh, o que é isso? Daltrey perguntou, atordoado. Ebony avançou, patas caminhando sobre o chão do pântano com facilidade. Eles estavam na frente de um trecho de água, a área cercada por uma densa vegetação. O gato preto olhou para Agatha. A formidável mulher mais velha não disse uma palavra. Ela levantou a mão e pressionou a palma para fora. O ar ondulou como água sendo atingida por uma pedra. Jesus Cristo! Daltrey gritou em estado de choque. Não exatamente, Agatha retrucou. Agora fique em silêncio. Estou trabalhando. Daltrey ficou boquiaberto com ela, olhando para Coulson. O agente apenas balançou a cabeça e recuou para observar Agatha trabalhar. Por vários minutos, Agatha simplesmente ficou ali parada, olhando para o nada. Coulson, Sky e Daltrey assistiram. Ebony lambeu-se até ficar limpa. Coulson, a voz de Mai chamou a atenção deles. Melati e Otto seguiam Mai pelo pântano, o trio parando ao lado do carro de Daltrey. O que está acontecendo? Agatha está estudando, Coulson sussurrou. Magia? Otto parecia cético, mas ele não interrompeu, apenas observou. Gostaria de saber o que ela está vendo, Sky sussurrou. Mais do que se pode acreditar, respondeu Agatha. Orelhas de morcego, Sky murmurou para si mesma. Cuide dos seus modos, Agatha parou e se virou. Olhos duros pousaram em Coulson. Que loucura causou isso? Ela não gritou, mas no lugar frio e escuro em que estavam, seu tom áspero poderia muito bem ter sido um tiro no coração. Não sabemos, respondeu Coulson. Sim, Otto deu um passo à frente.
Encontramos algumas leituras de energia estranhas, mas não conseguimos detectar a fonte, ou o que exatamente eles estão fazendo. Isso ocorre porque a tecnologia, apesar de sua incrível versatilidade, não foi feita para entender isso, disse Agatha severamente. Agente Coulson. A SHIELD estava tentando acessar outros mundos? Coulson balançou a cabeça, já entendendo o que ela queria dizer. Então isso é um fenômeno natural, Agatha disse lentamente, parecendo surpresa. Havia rumores, mas finalmente ver depois de todos esses anos, o nexus de todas as realidades. Isso está muito acima do meu salário, disse Daltrey. O nexo? Melati perguntou. Um portal interdimensional, explicou Agatha. Um lugar onde todo o multiverso está conectado. A partir daqui pode-se viajar entre todas as realidades. Você está falando sério? Otto perguntou, atordoado. O multiverso. Você tem provas? Agatha fez uma careta para ele. Não seja tolo. Tentar provar isso seria abrir nosso mundo para os mundos além. Prefiro não iniciar outro incidente no Rio ou na Atlântida. Ninguém parecia saber o que dizer diante dessa implicação. Este lugar deveria ser guardado, disse Agatha, parecendo confusa. Onde? Ah, ele se levantou. Fora das águas do pântano, ele lentamente avançou para eles. Os olhos vermelhos piscaram preguiçosamente. Então ele caminhou até eles. Meu Deus, Daltrey disse suavemente. Não tenha medo, disse Coulson. Não para tentar consolar, mas para alertar. No instante em que um deles sentiu algum medo, eles estavam mortos. O homem-coisa caminhou em direção a eles, parando diante de Agatha. Ela olhou para a criatura, sem se intimidar com seu tamanho ou aparência. Em vez disso, ela parecia triste. Oh, pobre criatura miserável, Agatha estendeu a mão e colocou-a no peito do homem-coisa. Ela balançou a cabeça. O que você fez para merecer isso? Os olhos vermelhos do homem-coisa se fecharam. Existe uma maneira de transformá-lo de volta? Coulson perguntou. Agatha balançou a cabeça. Não. O que quer que tenha acontecido? Posso sentir os fios de energia metafísica ligando-o ao Nexus. Ele é o guardião, aquele escolhido para protegê-lo e destruir aqueles que sairiam dele. Ted Sallis está morto então, disse Otto com tristeza. Não, Agatha balançou a cabeça. Ela fechou os olhos e cantarolou para si mesma. Eu sinto uma alma humana dentro desta criatura. Dormindo dentro. Talvez essa seja a genialidade do Nexus. Agatha se virou para olhar para eles. Uma alma humana para que a criatura não possa ser possuída. Adormecida para que não possa ser manipulada. Mas também para que tenha força que a humanidade pode lhe oferecer. Então não podemos nos livrar dessa coisa? Daltrey perguntou rispidamente. Absolutamente não. Agatha latiu. Ela se virou para Daltrey num instante. Esta criatura está ligada ao Nexus, seu idiota. É seu guardião. O protetor do nosso mundo. Ele não deve ser destruído, movido ou controlado. Ok, droga. Daltrey recuou diante da fúria da bruxa. Entendi, mas preciso manter minha cidade segura. Se essa coisa está vagando por aí, derretendo rostos no segundo em que alguém fica assustado, não posso simplesmente ficar parado. Agatha se acalmou, virando-se para olhar o homem-coisa. A criatura alta olhou em volta. Então ele se virou e começou a se afastar, aparentemente não mais interessado nos visitantes. Suponho que terei que sugerir algumas maneiras de ajudar a manter os incautos longe deste pântano. No entanto, isso deve ser mantido em segredo. O nexus de todas as realidades é perigoso. Possivelmente mais perigoso do que qualquer outra coisa neste universo. Dial disse a mesma coisa. Coulson pensou consigo mesmo. Que essa coisa equivalia a encontrar a Estrela da Morte no meio do nada. Então deveria ser estudado, disse Otto suavemente. De fato, Agatha Harkness deu as costas ao pântano e ao homem-coisa que desapareceu nas águas. Enquanto isso, começarei a preparar algumas proteções básicas. Algo para afastar qualquer mente curiosa, dando-lhes uma necessidade urgente de estar em outro lugar. Como Hogwarts? Sky perguntou. Talvez não devêssemos fazer essa comparação. Coulson começou a dizer nervosamente. Exatamente como Hogwarts, Agatha disse, balançando a cabeça. Coulson piscou. Ele pensou que ela ficaria ofendida, mas ela simplesmente aceitou. Quando terminar, escreverei uma proposta ao seu diretor sobre o que deve ser feito a seguir, declarou Agatha. Ótimo, disse Coulson. Enquanto isso, há alguém que preciso ver. Algumas horas depois, o hospital psiquiátrico de Citrusville. Coulson, Bárbara e Daltrey estavam no quarto dela. Coulson estava falando, enquanto Daltrey estava ao lado de Bárbara. Ele estava olhando para ela, preocupação estampada em seu rosto. Bárbara não estava falando. Suas mãos estavam cerradas com força, colocadas sobre os joelhos enquanto ela estava sentada ali. Gotas de água caíram no chão enquanto Coulson falava. Ainda vivo, disse o agente da maneira mais gentil que pôde. Mas, Ted não está mais lá. Aquela criatura. Ela o substituiu. Transformou-o em um guardião. E não há como voltar atrás. Ele sempre será assim. Sinto muito, Bárbaro. Parar. Eles ficaram em silêncio por um momento. Rezei para que ele estivesse de alguma forma lá fora. Mas não assim. Bárbara olhou para Coulson. Seu rosto, ainda uma bagunça em metade, estava pingando. Ela esfregou o rosto sob o nariz, bufando quando o ranho caiu dele. Ela estremeceu e soltou um soluço. Oh meu Deus, disse ela, tremendo. Ted é. Ela chorou. Abertamente, sem vergonha, ela chorou. Foi uma coisa triste e feia. Coulson e Daltrey não a impediram. Daltrey se inclinou em sua direção, envolvendo-a nos braços. Ela olhou sem ver para a parede enquanto chorava. Coulson fechou os olhos. Esta era a parte que ele odiava. As pessoas que ficaram para trás quando os monstros foram criados. Quando as pessoas estavam perdidas. Está tudo bem, mentiu Daltrey para Bárbara. Tudo bem. Capítulo 168. Mahmoud Shahid, Descagem. 20 de maio de 2014. Torre dos Vingadores, Nova York, Nova York. Quando Jen e eu finalmente terminamos, cerca de 6 horas depois. Lembre-se, não foi porque estávamos fazendo sexo o tempo todo. Tiramos alguns momentos para relaxar e conversar. Só para sair. Mas quando não estávamos. Droga. Maldição. Depois disso, nós dois apenas deitamos na cama, Jen deitada contra meu peito enquanto olhávamos para o teto. Nossos cobertores jogados no chão e o sol brilhando em nossos corpos nus. Eu apenas olhei para o teto, atordoado. Isso é bom, hein? Jen brincou, me tirando dos meus pensamentos. Ela virou a cabeça para mim.
mim, seu cabelo fazendo cócegas em meu peito, para me dar um sorriso largo. Praticamente qualquer coisa que eu diga, tentei pensar em algo para acrescentar, apenas para ficar literalmente sem palavras. Ela riu, o que teve um efeito estranhamente calmante em mim. Eu sorri de volta para ela. Então, como foi sua missão? Ela revirou os olhos. Ok, sério? Você quer falar sobre isso agora? Quero conversar sobre muita coisa, admiti. Mas você parecia bem satisfeito. Ela me lançou um olhar atrevido. Quero dizer, como se você tivesse se divertido em sua missão. Ou pelo menos se sentisse bem com isso. Eu fiz, ela disse pensativamente. Passei por muitas coisas que não esperava. Você quer conversar sobre isso? Ela me deu um sorriso sensual e me agarrou em uma zona sensível. Sim, acho que você precisa descansar. Eu ri não me sentindo magoado pelo fato de ela estar muito mais enérgica do que eu agora. Honestamente, considerando a diferença em nosso poder, o fato de eu ainda estar acordado era uma prova de como meu recente regime de treinamento havia se saído. Jen se levantou da cama, o cobertor caindo enquanto ela o fazia. Indiferente à sua nudez, ela começou a sair, os longos cabelos negros balançando a cada passo, a pele verde brilhando. Droga! Todos os seus 2,5 metros eram suficientes para fazer um homem enlouquecer. Uma parte do meu corpo tentou demonstrar sua apreciação, mas ele precisaria de um momento. Vamos, faça o café da manhã e eu lhe contarei. Acordo justo, levantei-me e segui-a. Na cozinha, Jen sentou-se no balcão da ilha enquanto eu fui até a geladeira e tirei alguns ovos. Enquanto eu preparava o restante dos ingredientes, ela começou sua história. Jennifer Walters, mulher Hulk. 18 de maio de 2014. Meu nome é Jennifer Walters. E eu sou a sensacional She-Hulk. Pelo menos é assim que os jornais têm me chamado. Fogg zomba de mim por isso, e tenho que concordar, é um nome bem ridículo. Eu meio que adoro isso. É como se o resto do mundo entendesse o que eu entendo. A pequena e Mose Jen se foi. Agora sou magro, mau e perene. Ser corpulento tem sido uma explosão nos últimos meses. Posso saltar até a altura de um arranha-céu, levantar carros e até chegar ao topo da geladeira. Além disso, sou muito lindo. Mas você não precisa que eu lhe diga isso. Mas meu corpo não foi a única coisa que mudou desde que aquele idiota do Cernes me sequestrou. Eu me mudei para Nova York, entrei para os Vingadores e acabei trabalhando para um escritório de advocacia diferente. Ajudei nos esforços de resgate no Rio, lutei contra demônios, dinossauros e outras coisas estranhas. Meu namorado pode se transformar em mais de uma dúzia de alienígenas estranhos como o inferno, mas ainda cora como uma criança adorável toda vez que flerto com ele. Viu? Aí está corando. Você quer esses ovos ou não? Minha vida se tornou muito melhor, mais interessante para um. Dito isto, eu ainda tinha coisas chatas para fazer. Adoro ser advogado, adoro preparar um caso e me esforçar ao máximo enquanto o outro advogado tenta destruir minha defesa. É emocionante lutar com alguém dessa maneira, testando sua vontade. Mas os casos que tive hoje em dia foram um pouco menos emocionantes do que eu queria. Ok, então o VA continuará alegando que seus ferimentos não foram sofridos em batalha. Obviamente, disse Fogg enquanto trabalhava na pilha de arquivos em sua mesa. Temos algum tempo até que o relatório médico chegue, mas os médicos dizem que ele provavelmente os contraiu durante a guerra. Matt estava passando as mãos por um pedaço de papel enquanto falava. Eles provavelmente não se revelaram até agora. Acontece, às vezes. O soldado é ferido em batalha, só sente o dano anos depois. 20 anos neste caso. Devemos ser capazes de ajudá-lo. Então é uma enterrada certeira, eu disse. Eu não estava totalmente focado, principalmente olhando pela janela. Fogg olhou para Matt. O trio estava sentado em seu escritório, dentro da sala que haviam designado como sala de reuniões principal, montando um caso para o Departamento de Assuntos de Veteranos reembolsar um veterano por sua próxima operação. Murdoch ajustou os óculos. Bem, pode ser um pouco mais complicado do que isso, mas essencialmente, sim, Matt não estava olhando para mim, mas eu estava acostumada com isso. Embora Matt e Dial já divulgassem há muito tempo os segredos dos sentidos sobre-humanos de Matt, Fogg ainda estava no escuro, então Matt tinha as aparências para acompanhar. Entendi. Era meio estranho conversar com alguém que nunca olhou para você de verdade. Jen, você está bem? Você parece. Bem, eu não sei, você parece. Entediado, concluiu Fogg me dando um sorriso. Vamos, Jen. Conte-nos o que você impressiona. É pronunciado e respondi, sorrindo de volta para o alegre advogado. É batata, tomate. Fogg sorriu, depois recostou-se na cadeira. Sério, você está bem? Sim, dei de ombros. Não sei, acho que sinto como se estivesse em uma rotina ultimamente. Já faz um tempo que não tenho nenhum entusiasmo. Quero dizer, é bom podermos ajudar Pope, eu disse. Gesticulou para o caso à nossa frente. Mas todos nós sabíamos que a única razão pela qual ele estava tendo problemas era porque não tinha condições de pagar um advogado que quisesse ajudá-lo. Tudo isso é fácil. Ei, era isso que eu queria deste trabalho. Fogg disse. Viver em uma rua fácil, ganhar muito dinheiro e levar para o homem. E ajudar as pessoas. Matt repreendeu gentilmente. Quero dizer, claro, isso é importante, mas vamos lá. Dinheiro. Fogg brincou. Eu ri passando os dedos verdes pelo meu cabelo. Sim, é ótimo. Eu só quero dar um soco nas pessoas agora, sabe? Lutar com os Vingadores é divertido, mas já faz um tempo que não estou em missão de verdade. Fogg piscou e encolheu os ombros. Bem, não tenho certeza se posso ajudá-lo. Quer dizer, eu poderia ser voluntário como saco de pancadas, mas você viu esse rosto? Ele apontou para si mesmo de forma prestativa. Este é o ganhador de dinheiro. Não posso sacrificar esse rosto, Jen. Nem mesmo para ajudar minha amiga com seus sonhos estranhos e sádicos. Ha 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 ha. Ele me surpreendeu tanto que não pude evitar o riso. Eu não sou um sádico, seu idiota. Eu só estou entediado, disse Matt. Entendi. Ei, quem sabe? Talvez você realize seu desejo em breve. Assenti, mas mantive meus pensamentos para mim. Desde o Rio as coisas estavam tranquilas para mim. Tive algumas missões menores, alguns parrins. Mas a vida rapidamente se tornou muito rotineira. Inferno, eu nunca tive a chance de testar as coisas. Eu poderia fazer supino em caminhões, droga. Eu estava sendo treinado pelo Capitão Freak em América. Eu só queria ver o que eu realmente poderia fazer. Mas era como se a vida não estivesse me dando uma chance.
Sim, eu sei, estou choramingando. Ai de mim, tenho um ótimo trabalho e superpoderes, por que deveria reclamar? Mas eu estava entediado. Mais ou menos 1 hora depois, recebi uma ligação, direto da ponte. Atendi meu telefone e foi para a videochamada. Era uma jovem negra, magra, de terno e cabelo comprido, parecendo um pouco nervosa. Ela era tão fofa. Olá, senhora Walters, disse a jovem muito educadamente. Eu sou o agente Toliver. Você está me perguntando ou me contando? Bem, ela disse, penteando o cabelo para trás. Estou brincando. O que houve? Ela respirou fundo e pareceu relaxar um pouco. Bem, temos uma missão que pode precisar da ajuda dos Vingadores. Foi sinalizada por força sobre-humana e me disseram para pedir ajuda. Você está ocupado? Nem um pouquinho. Levantei-me imediatamente e corri para a porta, gritando de volta. Fogg tem uma missão dos Vingadores. Envie-me uma mensagem se alguma coisa mudar. Espere, sério? Fogg saiu de seu escritório e me lançou um olhar estranho. Você queria uma missão e conseguiu uma no mesmo dia? O que posso dizer? Dei-lhe um sorriso antes de sair pela porta. A vida me ama. 20 de maio de 2014. Então, suponho que você pagou por desafiar o destino assim, hein? Marimu olhou para mim de onde estava cozinhando ovos. Ele fez uma bela foto. Ele soltou seu longo cabelo do rabo de cavalo, o que deu a ele toda uma vibração bárbara que eu estava realmente gostando, especialmente com as cicatrizes. Infelizmente, meu namorado vestiu uma calça de moletom, mas ainda não vestiu uma camisa. Isso me permitiu dar uma boa olhada em seu peito flexionando enquanto ele se movia, e seus braços inchando um pouco enquanto ele se movia. Então ele se virou para pegar algo na geladeira curvando-se pela cintura. Legal. Baixa, garota. Olhei para ele por um longo momento, reprimindo meus instintos. Em vez disso, olhei realmente para ele. Eu gostei de Marimu. Ele era engraçado, inteligente e corajoso. Ele me dizia o tempo todo que costumava ser preguiçoso e desmotivado. Você não pensaria nisso. Ele malhou o tempo todo, treinou com a viúva negra e aprendeu o máximo que pôde sobre tudo. Eu admiro isso nele. Mas ele estava escondendo algo de mim. Eu poderia dizer. Ele sabia tudo sobre mim, sobre Bruce e meu pai, sobre minha carreira como advogado, meus poderes. Mas sempre que falávamos sobre o passado dele, havia momentos em que ele simplesmente calava-se. Ele falaria sobre família, claro. Eu sabia sobre seus 4 irmãos e uma irmã, coitada. Mas então ele mencionava algo aleatório, apenas para parar e mudar de assunto. Na conversa de advogado, chamamos isso de evasão. Eu queria confiar nele. Mas como posso, quando sempre sei que ele está se contendo? Jen, disse Marimu. Pisquei, olhando para ele. Você está bem? Você parou de falar. Sim, estou bem, menti. De qualquer forma, onde eu estava? Você estava prestes a cumprir sua missão, ele sorriu para mim, a covinha no lado esquerdo de seu lábio se aprofundando. Eu sorri de volta. Sim, bem, acho que deveria ter tomado cuidado com o que desejava. Mas boas notícias. Finalmente tenho um inimigo. Capítulo 169. 18 de maio de 2014. Jennifer Walters, mulher Hulk. Quando deixei o escritório de advocacia Nelson N. Murdoch, mesmo sendo sócio pleno, mantivemos meu nome oculto para tentar manter os repórteres afastados por um tempo. Um carro estava me esperando lá fora, um grande SUV com o logotipo Bridge na lateral. A porta se abriu para mim quando me aproximei dela e entrei imediatamente. Dentro estava o lindo agente Bridge de antes. Qual é mesmo o nome dela? Agente Toliver? Não. Foi. Agente Toliver, certo? Eu perguntei a ela, cruzando uma perna sobre a outra. Sim, ela me deu um sorriso. Ela tinha longos cabelos negros, pele negra e usava um terno feminino. Ela também era positivamente pequena, com apenas cerca de 1,5 metro de altura. Devo levar você, um de nossos especialistas e um investigador ao banco. O que vou fazer um empréstimo? Eu brinquei. Ela piscou com isso, parecendo confusa, antes de rir. Ela bufou um pouco, pareceu mortificada e continuou falando apressadamente. Não, eles querem que você investigue uma série de assaltos a bancos. Assaltos a bancos? Eu sou uma garota inteligente, então descobri isso muito rapidamente. Vocês acham que um super-humano está fazendo isso? Ou pelo menos alguém que precisa da minha bunda verde para ajudar? Ela sentiu mordendo levemente o lábio. Sim, aqui eu tenho um arquivo. Ela enfiou a mão em uma sacola ao seu lado e tirou uma pasta de papel pardo. Um pouco mais tradicional do que eu esperava. Bridge às vezes parecia obcecado por hologramas atualmente. Peguei a pasta e abri. Papel de verdade e tudo mais. Houve 2 assaltos até agora. O primeiro foi no Queens Community Bank. Alguém entrou e arrancou os caixas eletrônicos das paredes, levando centenas de milhares de dólares. Então ontem alguém entrou no Meditão Consolidated Bank e de alguma forma puxou um porta do cofre na parede. Você sabe quanta força é necessária? Ela parecia positivamente animada com isso. Pensei nisso por um segundo, mas ela imediatamente começou a falar. A porta do cofre foi instalada em 1900, então pesa 45 mil libras ou 22,5 toneladas. Seu sistema de pressão aplicou 8 toneladas de pressão, e a coisa toda foi arrancada da parede. Quero dizer, o concreto reforçado com vergalhões quebrou primeiro, mas ainda é uma quantidade enorme de força. Ela cerrou os punhos na frente dela, os olhos praticamente brilhando. Mas não há sinal de que qualquer maquinaria pesada tenha sido movida para o banco. Isso significa que uma única pessoa com força moveu tanto peso, ou alguém criou uma tecnologia incrivelmente pequena e eficiente que pode fazer o mesmo. É incrível. Pisquei para ela. Droga, ela estava entusiasmada. Decidi não mencionar todas as pessoas que conheci recentemente e que provavelmente tinham a força ou a inteligência para fazer a mesma coisa. Entendi. Então vou caso haja uma briga. Você e mais uma pessoa, ela apontou para a pasta. Eu estava olhando fotos dos bancos, um de um pequeno banco de rua, o outro de um banco muito maior. Também temos um investigador vindo para ajudar vocês dois. Seu papel é o suporte na linha de frente. Um de nossos especialistas será seu apoio. Ok, vou ser honesto. A ideia de que eu precisava de apoio era irritante. Eu poderia perfurar aço, pelo amor de Deus. Bem, talvez o especialista fosse outro vingador. Não foi.
Frank Castle Toliver bateu no arquivo. 20 de maio de 2014. HRRRK. Marimu de repente engasgou com nada, tossindo do nada. Marimu. Levantei-me para ajudá-lo, mas ele estendeu a mão, acenando para mim enquanto pegava apressadamente um copo de água da pia e o bebia. Eu fiz uma careta. Algo errado? Ele demorou um pouco. Então ele se virou e me lançou aquele olhar novamente. Como se ele estivesse decidindo quanto me contar. Eu não gostei daquele olhar. Isso me fez querer bater nele. Droga, Marimu. O que você está escondendo de mim? Eu mantive esses pensamentos longe do meu rosto enquanto ele falava, esfregando a nuca. Bem, Frank é um bom soldado. Ele nunca me pareceu alguém que estaria investigando um assalto a banco, ele tossiu. Bem, não, a menos que ele estivesse prestes a matar alguém que fez o roubo, eu acho. Eu pisquei. Ok, você realmente tem uma opinião ruim sobre ele se acha que ele vai matar alguém assim aleatoriamente. Você não agiu assim quando estávamos com ele no rio. Ele tossiu novamente, sorrindo para mim. Desculpe, ok. Frank Castle e She-Hulk vão a um banco com um agente Bridge. O que acontece a seguir? Na verdade, o que é engraçado nisso, observei enquanto ele voltava para o fogão, colocando a omelete de ovo que havia feito em um prato e passando para mim. Dei uma mordida e sorri. Ele colocou muito sal. Ainda muito bom. Ele começou a fazer outro enquanto eu dava outra mordida e provava alguns cogumelos que ele havia roubado, sorrindo um pouco mais. Você não colocou camarão nisso de novo, colocou? Ele riu, olhando para mim. Sem chance. She-Hulk odeia frutos do mar. Não sou o cara mais inteligente do mundo, mas sei que devo ouvi-lo. Por um lado, você é muito bom em vencer discussões. Melhor da minha aula de debate, dei outra mordida e balancei a cabeça. De qualquer forma, fomos buscar Frank na casa dele. 18 de maio de 2014. Na verdade, eu conheci Frank Castle algumas vezes. No Rio principalmente. Inferno, ele estava lá quando Dial se transformou naquela criatura monstruosa que ele chamou de Blight. Frank me pareceu um cara maluco e sério, um daqueles soldados que nasceram para isso. Corte de cabelo reto, rosto áspero, sempre prestes a rosnar. Naquele dia, porém, quando ele saiu de casa, ele estava sorrindo, carregando uma grande mochila no ombro. Toliver e eu estávamos parados bem na frente de seu gramado, esperando por ele enquanto ele vinha em nossa direção. Ele parou de sorrir quando me notou, imediatamente mudando para uma carranca. Que porra você está fazendo? Bela maneira de dizer oi, Frank. Eu disse enquanto piscava para ele. Ele não pareceu se importar, apenas olhou para mim. Você sabe que meus vizinhos não sabem o que eu faço, certo? Você vai ficar do lado de fora da minha casa todo verde e merda? Ok, para ser honesto, eu não pensei que isso importaria tanto. No segundo em que ele mencionou isso, eu me senti idiota como um inferno. E antes que você ria, Mahimur, eu estava lá quando você andou em forma de diamante no meio da Times Square. O certo, eu estremeci. Droga, por que não pensei nisso? Desculpe. Vou em frente e... Pai, uma voz jovem gritou da casa. Duas crianças saíram correndo de casa. Uma menina e um menino correram juntos. A menina, um pouco mais velha que o menino, parou para olhar para mim, mas o menino correu para abraçar o pai. A garota tinha longos cabelos castanhos canela presos em um rabo de cavalo. Ela estava vestindo uma camisa com uma imagem de dinossauros e uma calça jeans. O menino era um pouco mais novo, com cabelos da mesma cor. Eles não se pareciam muito com o pai, mas eles tinham as mesmas sobrancelhas, se isso faz sentido. Frank ficou surpreso e pude vê-lo tentando conter aquela raiva. Ei, ele bateu nos ombros do filho. Você vai acabar me cortando ao meio se me abraçar com tanta força. O garoto se afastou e sorriu para o pai antes de me notar. Seu queixo caiu enquanto ele olhava para mim. Você é a irmã do Hulk. Primo, na verdade, eu sorri para o garoto. Como tá indo? Legal, tenho que admitir, ver seus olhos arregalados foi muito legal. Frank, aparentemente percebendo que estava preso no momento, pegou um de seus filhos debaixo de cada braço. Sim, então, esses são meus filhos. Frank Jr. e Lisa. Ele tentou esconder, mas parecia orgulhoso ao dizer isso, os dedos apertando com força seus braços. A garota Lisa lutou para se livrar do aperto do pai e caminhou até mim, olhando para mim. Ela parecia quase contemplativa. Você é um vingador? Alguns dias. Também sou advogado quando não estou socando dinossauros. Claramente essa foi a coisa errada a dizer. Ela fez uma careta para mim. Você não deveria bater em dinossauros. Oh meu Deus, tão fofo. Você também é fã de dinossauros? Eu perguntei a ela, ajoelhando-me para tentar não pairar tanto sobre ela. Não funcionou, mas ela não se intimidou. Ela tem cerca de uma dúzia em seu quarto, Frank resmungou. E por toda a casa. Eu também, cara, eu já fiz. Bruce e eu passávamos muito tempo brincando com brinquedos de dinossauros. Uma das partes mais legais de estar no Rio foi ver os marmanjos ganhando vida. Pedi a um amigo meu que me desse um como animal de estimação. Ele está indo para uma terra de dinossauros, sussurrei conspiratoriamente para ela. Isso é classifie. Toliver gaguejou atrás de mim. Você está mentindo? Lisa perguntou, estreitando os olhos minúsculos para mim. Nem um pouco, eu sorri para ela e acariciei sua cabeça gentilmente. Fiquei honestamente surpreso por ela ter me deixado. Os dinossauros ainda estão vivos. E meus amigos estão, caramba, não poderia dizer lutar contra eles. Pesquisando-os agora. Ela olhou para mim por um segundo. Acho que ela estava tentando ver se eu estava mentindo. Então seus olhos se arregalaram. Realmente. Sério, eu ri, olhando para Frank. Você é a razão dela ser tão paranoica? Ela tem bons instintos, disse ele, encolhendo os ombros. Seu pai é mau, sussurrei para Lisa. Ela me deu um sorriso conspiratório. Frank e Lisa, uma mulher saiu de casa e foi até eles. Ela era uma versão mais velha de Lisa, com seus cabelos castanhos soltos quando ela saiu de casa e se aproximou. Seu rosto tinha algumas pequenas rugas de tanto sorrir, e ela parecia radiante em um vestido de verão branco com flores azuis. Ela hesitou ao me ver, ficou boquiaberta e depois olhou para Frank. Frank, o que? Ela hesitou novamente. Jesus Cristo, Frank murmurou para si mesmo, balançando a cabeça e olhando para mim. Viu o que você fez?
Posso evitar que tendo a me destacar na multidão? Eu disse com um sorriso, inclinando meu quadril. Ele revirou os olhos e acenou para sua esposa se aproximar. Ela se aproximou com alguma apreensão, inclinando-se para ele enquanto ele a abraçava. Então eles se beijaram. Cal Frank Jr. olhou maliciosamente, Lisa batendo no ombro dele. Frank e sua esposa sorriram um para o outro enquanto se separavam antes que ela olhasse para Toliver e eu. Seu sorriso vacilou por apenas um segundo. Olá, meu nome é Maria para seu crédito. Ela estendeu a mão para apertarmos bem rápido. Eu aceitei com um sorriso. Agente Toliver. Após apertos de mão, Frank Jr. falou. Pai, você vai em missão? Frank e Maria congelaram. O garoto parecia, ele parecia preocupado. Ele estava tentando esconder, mas eu percebi que ele estava com medo do pai. Amigo, veja, amigo eu. Tenho que assinar alguns papéis, eu disse rapidamente, dando um passo à frente. Suspirei dramaticamente. Chato, eu sei. Mas sempre que não estou lutando contra monstros, sou advogado. Seu pai ganhou uma armadura muito linda recentemente. Você viu? Sim. Os olhos de Frank Jr. brilharam. Papai parece tão legal, com uma caveira no peito e tudo. O Frank mais velho se mexeu ligeiramente, parecendo um pouco desconfortável. Ele vai autografar algumas coisas para poder usá-las com mais frequência. E talvez, se ele tiver sorte, ele possa brincar com isso enquanto estivermos lá. Dei um tapinha no ombro do garoto, sorrindo quando lançou ao pai um olhar orgulhoso. Mas temos que ir. Sim, Frank deu um tapinha na cabeça do filho, que resmungou enquanto afastava a mão do pai de brincadeira, depois beijou a cabeça da filha. Maria o beijou novamente, lançando-lhe um olhar triste tão rápido que seus filhos não perceberam, antes de puxá-los para dentro. Vamos, pessoal, é melhor deixarmos o papai terminar a papelada, disse Maria. Tudo bem. Tchau, senhora Hulk. Lisa aplaudiu. Frank Jr. acenou enquanto a dupla corria para dentro. Senhora Hulk? O que? Como se isso fosse pior do que She-Hulk. Frank, jogando a bolsa no ombro, passou por mim enquanto Toliver me seguia hesitante. Eu serei honesto. Não estava me sentindo otimista em relação ao meu companheiro de equipe na época. Ficamos sentados em silêncio no carro. Frank ouviu Toliver fazer sua avaliação em silêncio, finalmente assentindo antes de começar a vasculhar sua bolsa. Ele veio para a batalha. Ele estava vestindo o uniforme casual que os soldados Bride usavam em missão, um suéter preto e calça caque preta com um pequeno logotipo Bride em ambos. Ele tinha uma única arma na cintura, mas sua bolsa também continha um rifle cuidadosamente guardado em pedaços separados. Ele não estava juntando-os nem nada, apenas certificando-se de que tinha todos eles. Então ele olhou para mim, percebendo que eu estava observando. O que, você quer um? Não sou de deixar uma abertura assim. Eu comprei 2 para mim e flexionei meus bíceps com um sorriso. Ele zombou, embora eu pudesse vê-lo sorrindo um pouco. Sim, ok. Ele fechou o zíper da bolsa. Eu sei que você consegue se virar numa briga. Mas não somos detetives de merda, ele olhou para Toliver. Espero que seu cara apareça. Ele vai, disse Toliver. Ela parecia bastante intimidada por Frank. Eu deveria deixar você e ele te encontrará lá depois. Bom, ele recostou-se na cadeira. Então por que estou aqui? Você tem a senhora Hulk, você tem seu detetive. Por que eu? Seu incrível charme e inteligência, talvez? Eu provoquei. De acordo com o diretor, não queremos que nenhum ativo saia sozinho neste momento, disse ela. Os remanescentes da Hydra ainda estão no subsolo, mas não queremos que ninguém seja sequestrado por eles novamente. Portanto, mesmo que a senhorita Walter seja sobre-humana, não queremos correr o risco de que ela possa ser marginalizada por algo que a contrarie. Eu não gostei disso. A ideia de que eu precisava de proteção. Eu não tinha conhecido muita coisa que pudesse me levar nesses dias. Sim, vamos chegar lá e terminar isso, hein? Frank olhou para a cidade de Nova York. Prometi que estaria em casa para jantar. Quando chegamos ao banco, Toliver não conseguiu sair rápido o suficiente. Depois que ela se foi, Frank e eu ficamos ali sem jeito. Eu mais do que ele. O banco estava cercado por viaturas de polícia que isolavam o local com fita amarela, o que significava que também havia muitos espectadores e repórteres. Então minha bunda de quase 2,5 metros de altura apareceu e todos tiveram outra coisa em que se concentrar. As pessoas estavam olhando para mim. Eu podia ouvir um casal chamando meu nome e alguns com seus telefones na mão para tirar fotos. Cruzei os braços e olhei para eles. Honestamente, mesmo depois de todo esse tempo, ver como as pessoas estranhas agiam comigo ainda era estranho. Matt e Fogg superaram isso. Nenhum dos Vingadores agiu de forma estranha. Até mesmo a equipe da Torre dos Vingadores e os membros do Bride não achavam mais que eu era uma visão maluca. Mas o nova-iorquino médio ainda me tratava como parte celebridade e parte aberração. Ei, tire sua camisa. Um idiota gritou no meio da multidão. Sempre há um idiota. Ei, você pode colocar alguém no comando? Eu disse a um dos policiais de plantão. Eles estão a caminho, senhora, disse a senhora, parecendo desculpada. Só vai demorar 1 minuto. Ei, tire a camisa. O mesmo idiota gritou. A policial e eu trocamos um olhar. Por um momento senti raiva. Se eu realmente confrontasse o idiota, ele provavelmente gritaria sobre ter sido abusado ou algo assim. Logicamente, eu sabia que pendurá-lo em um poste pela cueca acabaria mal em termos de minha reputação, mas estava considerando isso ativamente. Frank, parado ao meu lado, rosnou e se virou para o cara. Estendi a mão na frente dele. Deixe para lá. Temos coisas reais para resolver. Ele olhou para o idiota, que retribuiu com um sorriso bajulador antes de se virar. Honestamente, esse é o problema com caras assim. Eles acham que vencem só porque as pessoas com quem gritam não deveriam dar um soco neles. Eu o ignorei enquanto ele continuava gritando conosco. Aparentemente insatisfeito com a minha falta de reação, ele tentou seguir em frente. Um policial que estava isolando a área o empurrou para trás com certo preconceito. Afaste-se. Esta é uma cena de crime, idiota. Venha, o idiota tentou argumentar. Você quer reclamar? Quer ser pego por perturbar a cena? O policial avisou. Não tive tempo de ouvir o que o idiota disse antes de alguém vir em nossa direção, uma mulher mais velha vestindo terno. Frank Castle, She-Hulk. Sou a detetive Leslie Pérez. Frank pegou a mão dela rispidamente. Senhora,
A mulher de cabelos negros me lançou um olhar com o qual eu estava acostumada de surpresa e admiração, antes de apertar minha mão também. Disseram-me que seriam 3 de vocês. Nosso investigador do BRID deve chegar em breve, eu disse. Bem, é melhor aceitar você por enquanto. Ela se virou e entrou no banco, Frank e eu a seguindo. O interior do banco estava coberto de papéis e canetas, com pedaços de madeira espalhados. Vários policiais vestidos com jaquetas que diziam cena do crime, estavam espalhados pela sala. A sala era circular, com vários caixas cercando o centro. Um lustre pendurado no teto, estranhamente leso pela devastação abaixo dele, seus cristais de vidro brilhando à luz do sol lá fora. Uma porta do cofre ficava perto do lado esquerdo da sala, com pedaços de vergalhão torto e concreto pendurados nela. Sim, é por isso que você está aqui, disse a detetive Pérez quando percebeu meu olhar. No segundo em que percebemos que tentamos descobrir o que diabos poderia ter feito isso. Então um dos nossos rapazes notou as impressões das mãos, ela apontou para eles. Me aproximei e me ajoelhei para dar uma olhada. Parecia uma mão humana pressionada em argila, apertando com força, exceto em aço com 7 centímetros de espessura. Suponho que você não encontrou impressões digitais, hein? Não. Quem quer que fosse a superpessoa, eles usavam luvas, suspirou Pérez. Devo dizer que não gosto de viver em um mundo onde as pessoas podem simplesmente abrir a porta de um cofre como esta. Sem ofensa. Nada levado, eu disse distraidamente. Por curiosidade, coloquei minha mão na impressão. Sagrado. Era maior que o meu. Por pouco, mas foi. A questão é, eles também espancaram um segurança até a morte. Pérez estremeceu. Suas costelas, braços, pernas. Ele tem sorte de estar vivo. Parece que ele foi atacado por um maldito gorila. Quanta força alguém precisa para fazer algo assim? Pérez me perguntou. Quero dizer, eles são mais fortes que você? Eles são à prova de balas? Quero dizer, podemos detê-los quando os encontrarmos? Eu olhei para ela. Ela mordeu o lábio e se virou para olhar o cofre, que estava coberto de cartões amarelos com números, sinais de que alguém estava coletando provas. As pessoas evitavam ver a porta do cofre. Olhei para Frank. Ele estava cutucando um pedaço de madeira próximo com a bota, um olhar desinteressado no rosto. Ei, Frank, você está bem? Eu perguntei, sabendo que sua resposta era exatamente o que eu precisava. Sim, apenas entediado, disse ele preguiçosamente. Pérez piscou. Você está entediado? Eu ri. Sim. Frank não fica tão impressionado com tudo isso como a maioria das pessoas fica. Ele olhou para Pérez e encolheu os ombros. Sou um soldado. Não tenho o luxo de ficar impressionado. Mesmo assim, este lugar é muito mais limpo do que pensei que seria. Limpar? Eu perguntei. Nada, toda a destruição. Sim, ele apontou para o cofre e depois apontou para a porta. Veja, essa merda foi destruída em linha reta. Do cofre até onde a porta foi jogada. Mas está tudo bem. Porra, as portas do banco nem estão arrombadas. Ele estava certo. As mesas de madeira foram destruídas pela porta quando ela bateu nelas, mas nada mais. Isso me fez pensar. Sabe, há um tempo, tive que perseguir um ladrão de banco, eu disse pensativamente. Ele estava cooperando, então me contou muito sobre como trabalhava. Pérez disse. Você acha que isso se aplica aqui? Quero dizer, esse cara, ou garota, era sobre-humano. Você acha que eles farão as coisas do jeito que os ladrões normais fazem? Absolutamente. Super ou não, pessoas são pessoas. Pessoas estúpidas, inteligentes e emocionais. Estamos lidando com uma escala diferente aqui, mas levantei-me e fui até Pérez com um sorriso. Pessoas são pessoas. Essa é a melhor e a pior parte das superpotências. Sim, ela se afastou de mim quando cheguei perto o suficiente. Na verdade, fiquei surpreso com isso. Ela engoliu em seco e se virou. Vou deixar vocês com isso. Ela se virou e saiu um pouco mais rápido do que o necessário. Porra, eu sussurrei para mim mesmo, olhando em volta. Eu me virei para Frank. Capítulo 170. 20 de maio de 2014. A campainha tocou, interrompendo minha história. Marimu olhou para a porta e levantou-se para atender. Eu parei. Entendi, querido, levantei-me e atendi a porta, e fui recebido pela visão de uma das minhas loiras favoritas. Thor? Salve, Lady Jennifer, disse ele com aquele charme da velha escola. Posso entrar com Natasha? Queríamos falar com Marimu. Claro. Pisquei para ele. Espere, Nath. Estou aqui, disse uma voz atrás de Thor. A pequena ruiva contornou Thor com aquela graça louca que ela sempre teve. Ela me deu um sorriso sexy. Como vai, Jen? Ótimo. Abri a porta para eles. Marimu animou-se como um cachorrinho ao vê-los. Ei, pessoal. O que houve? Você está animado esta manhã? Natasha deu um sorriso malicioso. Ah, sim, entendi. Conseguir o quê? Você e Lady Jennifer finalmente confirmaram seu relacionamento. Thor disse com um sorriso. Marimu ficou brilhante como um tomate. Mesmo com sua pele morena escura, eu podia ver claramente que começava em suas bochechas e descia pelo pescoço até os peitorais. 3 ó que vocês são. Quero dizer, já estávamos em um relacionamento. Mas sim, nós transamos. Compartilhei um sorriso com Nath, que me deu outro sorriso enquanto se sentava suavemente no balcão e roubava a comida de Marimu. Vocês são super-heróis ou estudantes do ensino médio? Marimu resmungou ainda corando. Relaxe. Thor bateu com a mão no ombro do meu namorado envergonhado. É uma coisa natural e boa. Ele realmente relaxou, me dando um sorriso tímido. Sim, foi muito bom. Tão fofo. Mesmo assim, estou surpresa que você esteja vivo, disse Natasha preguiçosamente. Tony estava apostando na morte por snus no ponto. Vocês apostam que faremos sexo? Tentei parecer surpreso. Aposto dinheiro no surgimento de problemas com o Unitrix. O superagente sorriu. Assim que ela disse isso, meus olhos pousaram no Unitrix. O mesmo aconteceu com Marimu e Thor. Nós olhamos para a manopla verde brilhante antes de compartilhar um olhar. Quero dizer, não pela primeira vez, não, a menos que ela pergunte de algo e eu dissemos ao mesmo tempo. Então nos entreolhamos. Para ser sincero, fiquei meio tentado, mas não sabia se ele estaria aberto a isso. Foi estranho, certo? Certo. Ó Deus, eu estava corando. Estranho, Thor sussurrou enquanto Nath ria baixinho.
Thor levou o punho à boca e tossiu. Do que você estava falando antes de entrarmos? Não fiquei aliviado com a mudança de assunto. Não muito, de qualquer maneira. Sentei-me para comer enquanto Mahimou foi apressadamente buscar um café para Thor. Jen o estava falando sobre a missão que ela tinha enquanto eu era mastigado e cuspido pela terra selvagem, disse ele. Ele estava de costas para nós. Foi por isso que ele não percebeu o quanto sua piadinha nos afetou. Natasha parou de comer, seus olhos esmeralda traçando as costas dele. Eu teria ficado com ciúmes da espiã sexy que estava de olho no meu namorado se não percebesse a forma como os olhos dela paravam em cada cicatriz que ele ganhou. Eu me pergunto se ele percebeu o fato de ter pequeninos enfiados para cima e para baixo, com uma grande mancha no ombro esquerdo que parecia uma teia de aranha levantada. Thor suspirou tristemente, sentando-se pesadamente em sua cadeira. Eu entendi como eles se sentiam. Quando estávamos deitados na cama, me peguei contando suas cicatrizes. Eles pareciam interessantes. Pequenas protuberâncias suaves em sua pele. Quando ele estava falando das brigas dele daquele idiota do sem ouvir detalhadamente como cada uma acontecia, doeu. Ele quase morreu. E eu não estava lá. Quando você via Diao em ação, transformando-se em um homem-tigre gigante para levantar carros, em um monstro pegajoso para escapar pelas fendas, ou em um alienígena pterodáctilo que poderia quebrar a velocidade do som, era difícil lembrar de Mahimud, o humano normal que poderia sangrar. Como ele poderia ser tão forte e tão vulnerável ao mesmo tempo? Mas então, eu poderia me relacionar agora. A lembrança ainda estava fresca em minha mente. Quando ele se virou para nós, tinha café na mão para Thor, que o aceitou com um sorriso. Então, você estava no banco? Pisquei ao ver como de repente ele voltou às coisas. O que devo continuar? Claro, Thor disse alegremente. Eu adoro uma boa história. Batalhas vencidas e perdidas, grandes heróis triunfando. Natasha nunca compartilha suas histórias, ele lançou-lhe um olhar azedo. Por que eu deveria? Nenhum dos meus é tão bom quanto o seu, ela brincou. Thor fez uma pausa. Mais uma vez, o grandalhão provou que era imune ao sarcasmo. É verdade, mas ainda quero ouvir algumas. É bom que você seja fofo. Nat, Thor e eu olhamos para Mahimou. Ele encolheu os ombros. O que é verdade? Sorri para ele enquanto Thor ria, dando tapinhas no ombro de Mahimou. Então, certo. Posso muito bem começar a história do começo para vocês? Não tenho onde estar, disse Nat. Bem, tudo começou no escritório. Ao mesmo tempo em que reiniciava minha história, meu telefone tocava na comoda do nosso quarto. Um monte de notificações de algumas fontes diferentes. Mais tarde, eu daria uma olhada e descobriria que, embora estivesse muito feliz com o estado dos Vingadores, algumas pessoas tinham opiniões diferentes, polarizando opiniões. Eu tive que me impedir de sair e dar socos em idiotas depois de alguns minutos lendo e assistindo as coisas mais idiotas sendo ditas sobre nós. Como disse o sapo. Não é fácil ser verde. Interlúdio, mídias sociais. Jonah Jameson está aqui, para falar sobre os acontecimentos dos últimos meses. Um homem bombástico disse muito mais alto do que o necessário. Ele estava ficando careca, os restos do corte de cabelo liso começando a desaparecer, as rugas gravadas em seu rosto. Mas quando falava era com um ar enérgico e agressivo, as rugas dando-lhe o ar de um homem digno e habituado à raiva justificada para o bem ou para o mal. Ele vestia um terno simples e estava sentado a uma mesa preta. A tela atrás dele exibia o logotipo da corneta de sua organização de notícias. Desde que a Hydra revelou que eles estão infectando a SHIELD como os parasitas que são, e o Capitão América os derrubou, temos vivido em um mundo caótico. Malditos ouvintes caóticos. Mas para sua sorte, JJ está aqui para quebrar isso tudo para você com meu relatório imparcial. Ele se inclinou para frente. Agora, pessoal, não vou adoçar isso. As coisas não estão boas no mundo hoje. Qualquer um que afirma que vivemos em um mundo melhor hoje está mentindo para vocês. Mas as coisas também não são de todo ruins. Então vamos começar com o bom. Uma foto do Capitão América apareceu ao lado dele, o americano parado em cima dos escombros. Um largo sorriso no rosto enquanto carregava uma criança nos braços e ajudava uma mulher ferida a se levantar. Um homem mais velho por cima do ombro. Em primeiro lugar, temos o maior herói do mundo ainda nos defendendo. JJ apontou para a imagem. Em um mundo de malucos correndo por aí alegando serem heróis, o Capitão América ainda é o líder dos Vingadores. Inferno, seu companheiro Falcon, a imagem de Sam voando sobre Nova York apareceu ao lado do capitão. Está até liderando sua equipe secundária. É um bom sinal mostrar que mesmo quando todos os malucos estão por aí, ainda temos um americano honesto assumindo o comando em campo. O sorriso de JJ foi temporário. Mas então, temos que conversar sobre isso. Sobre as aberrações que temos no mundo hoje. Começando com esse cara. Uma imagem de Diao apareceu. O herói de pele morena estava carrancudo, com poeira e lama no rosto curvado. Uma imagem muito menos heróica do que a do Capitão América. Agora, eu amo o Capitão, é fácil dizer por quê. Mas tenho que questionar seu julgamento. Por que ele confia neste homem? Outra imagem, desta vez de Diao na forma de Blitzwolfer, mordendo o ombro de um demônio com 3 chifres como um animal feroz. Diz que nome verdadeiro Mahimou Shaed. Ele surgiu do nada com um relógio que afirma conter alienígenas nos quais ele pode se transformar. Insere-se nos Vingadores bem quando a Hydra os deixa desesperados por aliados. Então começa a atrair outros para se juntarem a eles, nada menos. Por onde eu começo? JJ bateu com o punho na mesa. Em primeiro lugar, ele é muito poderoso. Esse cara, garoto mesmo, aparece e o quê? Ele pode se transformar em 11 alienígenas diferentes que podem ser cada um Vingador por conta própria? E alguém se lembra disso? A imagem de um Helicarrier apareceu. Um Helicarrier atualizado, completamente preto e coberto de linhas verdes como circuitos. Ele girou seus canhões em várias direções e começou a atirar. Ondas verdes de energia dividem os céus, destruindo as forças da Hydra em instantes. Estamos lidando com alguém que pode transformar um helicóptero em uma superarma, disse JJ, com um tom de voz agourento. Isso também não é o mínimo que ele pode fazer. JJ foi substituído por filmagem.
4 braços lutando com Hulk, seus punhos enviando ondas de choque visíveis pelo ar. Diamondiade cortando tanques com lâminas de cristal. Big Steel movendo-se através das paredes antes de explodir rajadas de gelo. Homens sendo espancados por uma força invisível antes do Fast Track aparecer. Gosma queimando através de uma janela de vidro com ácido enquanto um homem gritava e fugia. Fast Track lançando enormes ondas de luz azul de seus tentáculos. Fogo do pântano explodindo fogo. Hatra rindo loucamente enquanto atacava os soldados da Hydra, gritando calúnias e provocações. Juri Higg com um sorriso sádico no rosto enquanto empunhava uma arma de pesadelo que inflou as cabeças dos demônios como balões até que eles não pudessem mais se mover. Besta coberto de sangue e rosnando enquanto lutava contra lobos terríveis da pré-história. Não vamos esquecer os amigos dele, disse JJ positivamente indignado. Primeiro, temos Cal Crusher. Creel. Apareceu a imagem de Creel, no meio do caminho para se transformar em aço. Mais imagens apareceram, como Creel em sua época de boxe. Um ex-bandido e criminoso, conhecido por ser um executor da máfia de todas as coisas. E então o que ele fez? Agora eu sei o que vocês querem dizer, ouvintes. Mas Jonah, Creel foi reformado. Ele balançou sua cabeça. Não seja tolo. Creel foi um criminoso por muito tempo. Devemos apenas confiar que esse criminoso de carreira se reformou. Diga isso às vítimas que andam pelas ruas de Nova York, temendo o nome de Crusher, Creel. E a Rússia. A imagem da guarda invernal apareceu, orgulhosa à luz do sol. Agora, não tenho nenhum problema em promover melhores relações entre as nações. Inferno, eu saúdo isso. Ele fez uma careta. Mas a guarda de inverno é apenas o começo de um novo problema. Equipes de super-heróis do governo. Equipes que defenderão os interesses das nações em primeiro lugar. Pior, equipes que trabalharão para os governos. Diga o que quiser sobre os Vingadores, mas quando o Rio precisou de ajuda, eles foram. JJ azedou ainda mais. Vou até dar crédito ao Dial. Aquele garoto salvou vidas lá fora, ao lado do Capitão América. Não vi um único membro da Guarda Invernal lutando lá, salvando pessoas dos escombros. Ele bateu com o punho na mesa. Então por que diabos um deles é um Vingador? A imagem do fantasma apareceu, vestida com seu uniforme roxo, flutuando sobre uma plataforma de magia e brilho violeta. Uma bruxa autoproclamada. JJ zombou, mostrando exatamente o que pensava disso. Sobre quem não sabemos nada. Ela tem exatamente uma boa ação em seu nome que conhecemos, e que foi a serviço de seu próprio país. Vamos partir de uma hipótese. Digamos essa bruxa, ele fez uma citação marcas. Tem que ajudar os Vingadores. E a Rússia decide que isso vai contra os interesses deles. Você sabe o que ela escolherá? Rússia? Sempre. JJ encolheu os ombros. Agora, se ela provar que estou errado, fantástico. Mas duvido. Ele recostou-se no assento. Eu poderia ir mais longe. Fale sobre como Bride está chegando muito perto de se tornar o maldito exército mais forte da Terra, com um bando de super-humanos sob seu controle chamados cemitérios, de acordo com minhas fontes. Como todos os seus soldados estão repletos de tecnologia que pode rasgar tanques. Mas direi uma coisa. Ele bateu um único dedo na mesa. Estou avisando. Mas também estou aqui para lhe dizer, tenho esperança. Estou preocupado que estes sejam sinais de coisas ruins que estão por vir. Estou preocupado que os governos sigam as dicas da Rússia e tenhamos grandes edifícios governamentais secretos, equipes de super-humanos, operações secretas com superpoderes. Com todas as ações maravilhosas que se seguem, ele perdeu aquele tom animado em sua voz. Os últimos meses mostraram-nos que somos vulneráveis. Como as coisas se tornaram perigosas. A qualquer momento, o mundo pode cair debaixo de nós. Mas também estamos protegidos. Posso avisá-lo sobre a possibilidade de Dial e outros se tornarem ameaças, porque seria idiota considerá-los pelo valor de Face. Mas o Capitão América, o mesmo homem que derrubou a Hydra, confia nele. Eles foram às compras, droga. Uma foto de Marimu e Steve lado a lado em Forbidden Planet apareceu, os dois sorrindo enquanto apontavam para uma revista em quadrinhos. Se Dial estiver em alta, se não acabarmos travando uma guerra contra aquele alienígena insanamente poderoso, então teremos um aliado incrível do nosso lado. Se Bride realmente se livrou da Hydra, e Maria Hill não usará seu exército pessoal para começar a acabar com a democracia, então teremos os soldados mais avançados do mundo prontos para combater qualquer superpotência que tenhamos medo. Ele se acalmou muito rápido. É um grande se, eu sei. Mas os nova-iorquinos, os cariocas e muitos outros sabem que se vale a pena. Vou levar o Hulk ao invés do maldito Chitauri, vou levar o Tony Stark ao invés de qualquer demônio, e eu colocarei Dial em vez de macacos robôs. E vamos conversar sobre isso. Macacos robôs. Porque enquanto eu ficarei de olho nas aberrações que afirmam estar nos ajudando, não vamos esquecer as aberrações que são inimigos confirmados. A Hydra ainda está por aí. Esses monstros ainda estão conspirando para tirar a nossa liberdades. Não podemos simplesmente sentar e esperar para fazer algo sobre isso. A Hydra precisa ser erradicada. O último foi dito com raiva cruel para isto. Depois temos coisas como demônios a voar por aí, países a criar as suas próprias super-equipas e até a AIM está aparentemente em ascensão. Há ameaças por todo lado. E honestamente, hein? Ele parecia incrédulo. Eles acabaram de ser acusados de tentar matar Tony Stark, um líder da indústria, e o presidente. E agora, os militares dos Estados Unidos vão voltar para a cama com eles novamente. Não me importo se a AIM começar a fabricar tecnologia que destrua tudo que nós sair da água. Não confie neles. Ele bateu com o punho na mesa e rosnou. Estamos prestes a passar para um comercial de uma porcaria que ninguém quer. O quê? JJ parou para olhar para alguém fora da tela. Que diabos você está falando aí, Jared? Não, vou continuar com o que eu disse, droga. Se eles querem nos cobrar para que possam vender qualquer lixo que quiserem para enganar o povo americano, bem-vindo então ao canal estou muito bem Escute contando às pessoas sobre isso. Temos novelos, exceto por aquele aparador de paisagismo, a esposa gosta desse. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like. Com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.